Nossa convidada de hoje é psicanalista, terapeuta, escritora e palestrante. Tem dedicado seu tempo à educação emocional e libertação de sistemas familiares narcisistas. Ao longo da nossa conversa, exploraremos sua trajetória pessoal e profissional, seu diagnóstico de TEA e TDAH e sua experiência como portadora de altas habilidades. Abordaremos o impacto de relacionamentos abusivos, entenderemos diferentes tipos de narcisismo e as estratégias de como lidar com tudo isso. Com vocês, Tariana Rocha. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é a psicanalista e terapeuta Tariana Rocha. Tudo bom? Bem, muito obrigada pelo convite. Olha, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui, Tari. Um prazer ter sido convidada, foi uma surpresa. Minha família ficou muito feliz. Convidada pela gente, mas pedido também pelo nosso público. Foi muito bem pedido. Não, você já estava convidada na minha cabeça quando iniciou o podcast em maio. Gente! Dia 30 de maio. Desmaios podem acontecer? Não. Mas a gente foi pegando o jeito da coisa, né? A gente teve a ousadia de Suzana Vieira, disse que vinha, só se fosse a primeira. Eu falei, não faça isso comigo. E ela fez. Tu tá de sacanagem comigo. Eu falei, começar com você? Ela falou, vou começar, porque eu sou sortuda. Aí eu falei, caramba, o primeiro. A gente estava assim, ainda muito... Como é que eu vou dizer? Cruzinho mesmo, normal. Assim, né? É uma nova etapa, né? Com certeza. Mas aí você já estava na lista, conforme a gente foi... Não, tá indo, tá engrenando. Aí a gente agora... Deve ser um baita processo de aprendizado, né? Muito, mas muito, dia, de né? tudo, assim, de câmera. A gente não entendia nada de câmera, de 4K, de não sei o quê. Então, assim, até montar tudo, até entender um pouquinho, até achar o Bru, nosso comandante ali das câmeras. Tão importante Bruno, achar os Brus da vida, gente. Os Brus da vida. Então, assim, foi, mas está sendo uma jornada bem bacana e é um prazer você ter aqui. Arrasaram. Quando eu fiquei Tudo sabendo bom? Tudo ótimo. vocês iam fazer esse podcast, eu falei, caraca, mano, ela arrasou demais esse povo, meu, muito bom. E ele tem esse objetivo mesmo, de trazer pessoas que possam inspirar outras pessoas para seguirem caminhos melhores, né? Assim, para o que nasceu, para as pessoas serem para o que nasceram, né? Então, vamos lá, minha querida. A gente hoje tem muita coisa, porque a gente vai querer que você comece falando um pouquinho da tua vida até hoje, como é que você chegou aqui, e depois a gente tem uma coisa que chama Repórter Pipinho. Por quê? A gente tem uma comunidade chamada Comunidade Ser Humano Sustentável. Lá, as pessoas sabem quem a gente vai entrevistar com 15 dias de antecedência. E aí eles mandam perguntas. E mandaram muitas perguntas. Imagina. E a gente vai responder. Casos. Normal. Casos, relatos. E a gente fez um bem boladinho para a gente poder tirar o maior número de dúvidas. Então, a gente quer que você comece a falar de você, Tari. Quem é você? Da onde você veio, né? Você sempre teve esse olhar, assim, pro comportamento. Cara, bom, meu nome é Tariana Rocha, eu nasci em Manaus, na verdade, né? Tenho 40 anos de idade e me mudei muito na minha vida, a gente teve uma vida bastante instável, né? E fui para os Estados Unidos com 6 anos de idade. Teu pai 6 era anos. o quê? Meu pai é de Goiânia, na Goiânia, verdade. mas Goiânia. ele militar? Não. Tá. Eu acredito que seja uma questão da minha mãe, que ela gosta de mudanças. Entendi. Entendeu? Faz parte dela. Faz parte dela. Suspeito um TDAH, mas enfim, futuramente. Talvez nunca saiba, mas enfim. Então, a gente se mudava com muita frequência. Antes de ir para os Estados Unidos, eu morei no Itajubá, morei aqui no Rio de Janeiro, quando eu era criança, um tempo, Manaus, né? Aí eu fui para os Estados Unidos, para Califórnia, morei Oceano, Halcyon, Corbett Canyon, Santa Maria. Por isso fala inglês tão bem. Isso. Como eu fui novinha, né? Eu não tive que fazer esforço, na real, para aprender, né? Eu só aprendi Só ouvir. mesmo. Exatamente.
Aí ficamos na Califórnia uns 5 anos, aí fui pra Novo México, Las Cruces, depois eu fui pra Littleton e Parker, no Colorado, aí depois eu fui, último lugar, Nova Orleans, New Orleans, em E Louisiana. aí depois volta pro Brasil de Isso. novo. Aí eu voltei pra Salvador. 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 Isso. Curitiba, Porto Alegre, São Paulo há 17 anos. Que foi algo que... Parou. Na verdade a minha mente falou. Crie raízes, porque eu não sabia a sensação de pertencer. Sim. Toda hora trocando. Isso. Pra Então, isso, pra você, aquilo era normal, né? totalmente normal. Nunca passou pela minha cabeça que eu fosse comprar uma casa, casar, sabe? Fazer coisas estáveis. Porque a minha vida foi instável, não só de mudança, mas de vida mesmo, de vida familiar, de não ter uma pessoa, morre a pessoa, daqui a pouco tem outra pessoa, morre essa pessoa, desaparece, se muda, entendeu? Então, eu acho que é algo dentro de mim, depois de um tempo, depois de 10 anos de aviação, tipo, cria raízes, Então experimente você como é que é. começou a sua vida na aviação. Na verdade, eu comecei... Profissional. Não, Profissional. eu Não. comecei quando eu Ah. tinha 16 anos de idade. Eu queria ir para um show do Hanson. Não sei se vocês lembram o Hanson. Lembra? Eu lembro. Que máximo. Aí eles foram pra, acho que Porto Alegre. E eu tinha 16, 17? Não lembro, por aí. Aí eu queria dinheiro, né, pra ir pro Pra show. ir pro show. E na época a gente não ia pra escola. Não tem uma razão pra gente não ir pra escola. A gente parou de ir pra escola com 12 anos de idade, e a gente não ia pra escola. Mas ficava em casa fazendo nada. Ah, não teve razão? Não teve razão. Tá. Tipo, teve um problema na escola com a minha irmã. E aí depois daquilo, não podíamos mais ir pra escola. Aí Tá. ficou meio que por isso assim. Uhum. Ficou esse Ficou sem- mistério. E até hoje Ninguém ficou essa mais vai. lacuna aberta ali. Aí depois eu fiz meu supletivo, fiz, né, Aí foi faculdade. correr atrás. Isso. Mas aí naquela época eu queria dinheiro pra ir pro show Pra do pro Hanson. show. Isso. E aí uma coisa legal que minha mãe fez, que eu acho que outras mães deveriam fazer. Ó, incrível, eu tô falando isso de uma mãe narcisista, mas ela falou, você quer ir pro show do Hanson? Vai trabalhar. Eu falei, justo. Mas ela não Boa. falou com a boa intenção. Ela falou, tipo assim, cálice, Já lhe cálice, minha filha. Mas como eu sou otimista... Você pegou aquilo como perfeito pra sua vida. Ela me deu a receita. Certo! Obrigado, viu? O justíssimo. seu pensamento me ajudou, foi muito. Então eu fui trabalhar. E o que eu conseguia fazer na época, porque eu não falava português direito, né? O tempo todo que a gente ficou nos Estados Unidos, nunca eu voltei pro Brasil. E também a gente era proibido de ter contato com a família, depois de um certo tempo, então não falava português. Minha mãe estava casada com americanos, não falavam português, então eu não falava português direito quando eu voltei, né? Literalmente. Aham. Aí eu pensei, a única coisa que eu consigo fazer é falar inglês, então vou ensinar inglês. Foi para os cursinhos da aula. Não, eu comecei a dar aula particular. Olha. E foi ótimo, né? Porque eu tinha muitos problemas sociais também, eu não entendia o que era aquilo, por que eu tinha tanta dificuldade, tinha várias dificuldades mentais que eu não entendia. Então foi um jeito devagar, assim, de eu começar a sair de casa. Aos pouquinhos, né? Isso. Aí tinha uns clientes que vinham pra minha casa, então não era um negócio tão, né? E assim eu comecei. Aí lá pros 19 anos de idade, assim, na verdade lá pros 16... E como é que você disse que ia dar aula e como é que vieram os alunos? Eu comecei a ir para as faculdades, eu imprimia tá. E papel na botava época. no E aí, quadro. entregando na Isso, mão. isso. E botava nos Antigamente. quadros de aviso. Perfeito. Isso mesmo. Lembra que tinha os papéis cortados Isso. embaixo, a pessoa pegava? Isso mesmo. Funcionava, gente. Funcionava. Super funcionava. Consegui todos os Existia clientes assim. vida antes da rede social. Existia. E aí eu Fazia consegui desse jeito. panfletagemzinha. Isso. E como eu de fato falava inglês, né? O pessoal ficava impressionado e tal. E eu não falava que eu não ia pra escola, porque as pessoas pensavam, nossa, ela é tão inteligente. Eu já tava me ensinando francês, me ensinando italiano. Então ninguém imaginava que eu não tinha estudado depois do Sim. segundo grau, né? Ninguém Do segundo grau não, do primeiro grau, no caso. desconfiava, né? Ninguém desconfiava. Exatamente. Aí eu não entendia o que passava na minha casa, né? Minha mãe claramente é narcisista, hoje eu entendo. Mas eu não entendia o que se passava na minha casa e eu pensei, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair, eu Com tenho que sair. 16 anos, mais ou menos. Por volta de 15, 16 anos Santo assim. show, né? Eu sou a caçula, né? São quantas? São 3 da mesma mãe e do mesmo pai. Aí eu Tá. tenho outros irmãos, Sim, no caso, acho que né? no núcleo mesmo familiar 3, são exatamente. Aí eu via minhas 2 irmãs, a forma que elas saíram de casa não foi por escolha, foi tipo, elas foram empurradas pra fora de casa com nada de tempo pra se preparar, né? E elas tiveram que voltar. Aí eu pensei, Não quero A hora isso. que eu for, não voltarei. eu segurei 5 anos. Eu pensei, eu vou me estruturar
eu vou ter grana. A hora que eu sair de casa, eu prometo pra mim mesma É que libertador. eu não vou pedir um centavo emprestado pra minha mãe. Porque aquilo era um preço muito alto. Então tinha que dar certo. Não, pode chorar, meu amor. É que a gente Tinha que dar certo. Eu Faz entendo parte. isso perfeitamente. E a única maneira, Tari, da gente realmente fazer o que tem que ser feito Exatamente. é quando você bota assim, aconteça o que acontecer, quando eu cruzar aquela linha, eu não volto Queimar as mais. pontes. E é assim que a gente cresce de Exatamente, verdade, né? Exatamente. Então, Mas você era muito novinha. Graças a Deus, por alguma razão que eu não entendo, eu sou muito corajosa. Né? Então, eu me estruturei. Aí, na época, tinha um cara que falava francês. Ele falou, Tari, você tá se ensinando francês? A gente tá fazendo... Eu comecei sozinha aí, depois eu paguei ele pra fazer umas aulas de conversação. Por que você não se torna comissária de bordo? E eu, o que é isso? Uhum. Ele, comissária de bordo, sabe aquele povo que fica no avião? Eu, não entendi. Eu sabia que tinha um povo no avião, né? Aí eu falei, mas por que ele? Então, porque daí você pode morar em São Paulo. Eu, como é que é? Opa! Sim, aí já tinha moradia. Como é que é o negócio? Sim, porque as empresas são de São Paulo, né? Geralmente, você pode ir pra São Ali Paulo. é só referência para outros lugares. Isso, aí eu pensei, São Paulo não é Porto Alegre? Eu tava em Porto Alegre com a minha mãe, né? Bem distante. São Paulo não é Porto Alegre, né? Aí eu fiz o cursinho de comissário de bordo. Passou mole. Passei tranquilo, fiz. Eu até esperei pra mandar currículo, que eu tava dando aula numa escola de inglês, que eles estavam muito sobrecarregados. E aí, tipo, se eu fosse contratada, eles iam ficar muito desfalcados. Eu esperei 6 meses. Só que daí começaram a falar, não, a TAM tá contratando. Era TAM na época, né? Exatamente. Aí eu falei com o Eduardo lá, o dono da escola, eu falei, eu segurei 6 meses, mas... Agora tem não que dá, ir. tem que voar. Mano, porque a aviação é assim, quando eles abrem pra contratação, é um período, depois pode ficar fechado 5 Sim, é anos. demanda. É. Preencheu, Você entendeu? exatamente. É igual um concurso. Exatamente. E aí eu falei pra ele, não dá. Passei de primeira, tive muita sorte, eu não estou em São Paulo, estou no Rio de Janeiro. Tá no Rio. Aí eu fui pra São Paulo fazer na época eu dava aula de inglês em Porto Alegre, não pedi nada pra minha mãe, tipo, passagem, Ela nem tudo. sabia. Não, ela sabia que eu tava estudando, mas Tá. eu tava falando o plano pra ela, né? Tá. Uhum, Só ok. falei, mãe, olha só, comissário de bordo. Mas ela achou que ia ser ali em Porto Alegre. Ela achou o seguinte, quando eu fui fazer a entrevista em São Paulo, eu liguei pra ela, mãe, faz o seguinte, compra uma passagem pra mim, aí quando chegar em casa eu te pago, porque eu tenho várias aulas pra dar aqui, e eu fui chamada, tem que comprar. Ela, ai, beleza, eu compro a passagem, não sei o quê. Aí eu cheguei em casa, ela, comprei a passagem e comprei uma pra mim, eu vou contigo. Aí Meu Deus. Como assim? No mesmo voo. Aí eu, ai, meu Deus. Que bom, né, mãe? Ai, legal, mãe. E eu era, tipo, a caçulinha dela, então, a mais manipulada, a que não falava não pra mamãe, né? Então a gente foi pra São Paulo e eu era a única pessoa que tinha mãe lá do lado. O tempo todo no processo. Se você não queria chamar atenção, esquece. Então, aí ela, Tariana, hoje eu fui ver várias casas aqui em São Paulo. Casas, mãe? Sim, pra gente se mudar aqui pra São Paulo. Morarmos juntas. Eu, Ela, o speed de mudança dela. Veio também. Aí aquela coragem que eu não sei de onde eu tiro, eu falei, mas mãe, eu tô vindo pra São Paulo pra não morar com você. Você falou. Eu falei pra Conseguiu ela. falar. Eu falei. Graças à minha intuição, cara. Eu não conseguia verbalizar nada, não conseguia articular, elaborar nada, mas eu sabia que não ia rolar. Aí ela, né, não gostou e tal, mas ela se mudou pra São Paulo, só que pra outro lugar. Entendi. Pelo menos não foi pra morar Isso. com você. Isso. Tudo bem. Tá ótimo já. Mas você já tinha mostrado Já pra foi ela. um upgrade. Já Sim, foi um upgrade. sim. E aí foi esse processo, né, na aviação, e aí teve um processo aí que a gente quase foi demitido, o pessoal da minha turma. É uma turma famosa na TAM, é a turma 72. 7-2. Isso, o pessoal da turma 72 tá vindo, ai meu Deus, lá vai ela falar da turma 72. Teve um problema na nossa turma, e aí a TAM falou, seguinte, vocês vão fazer essa prova, isso é um absurdo que aconteceu com vocês, e quem não passar tá demitido. Aí eu, E agora? Voltar tudo pra Voltar trás. zero. Aí você começou a pensar assim, vou vender sanduíche, Então, alguma cara, eu coisa. comecei a ter uns pânicos, eu comecei a ter uns negócios de saúde mental, mas a gente passou. Uhum, Todo graças a mundo Deus. na turma passou. Ai, que bom. E foi assim que eu consegui.
saí, né, de casa, ir para São Paulo. Fiquei 10 anos na aviação. Depois de 2 anos, eu já sabia que... Na verdade, antes de começar, eu já sabia que não era para mim. Mas você Mas sabia ali que era processo. o degrau pra você ter Isso. essa Sair de libertação. casa, né? Isso. Eu lembro que eu tava indo pra São Paulo e eu via as comissárias, eu via o que elas faziam e eu falei, isso não é pra mim. Não é pra mim. É isso. Não, imagina, não é desmerecendo, tem muitas Não, coisas super sim, positivas sim. que foram ótimas pra mim, sabe? Mas eu sempre tinha... Tinha algo a mais. Eu me sentia subutilizada. Entendi. Parecia que eu tinha sonhos e capacidades que nem eu sabia o que era. Não, e ser aeromoça naquele momento era sair da sua casa, de Uhum. morar com sua mãe. Não era Isso. realizar um sonho de ser Perfeito. aeromoça, porque muita Não. gente tem. Exatamente, Né? eu nunca tive, Uhum. nem sabia direito o que era, sabe? E aí eu depois de 5 anos, eu comecei a adoecer bastante, psicologicamente mesmo, Sim. ter síndrome de Uhum. pânico. Aí eu tinha que parar várias vezes o serviço de bordo pra ir no banheiro pra me regular, pra não ter um ataque de pânico na frente dos passageiros, Uhum. sabe? E eu não entendia por que eu tinha isso. Dentro da aeronave eu tive vários ataques de pânico. E ai, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí isso começou a pegar mais quando eu comecei a estudar pra ser piloto. Ah, para ser piloto? É. Olha. Ah, Mas não é porque eu queria, é porque eu não consigo ficar parada. entendi. Então, já tava um ano lá na aviação. Ai, tem que fazer outra Quero coisa, tem que fazer outra começar coisa, tem que fazer outra coisa. Tem que buscar outra Uhum. coisa. Isso. Só que daí começaram os ataques de pânico, e quando eu fui conversar com o meu interior, eu não queria aquilo. Se eu já sabia que eu não queria aviação, pra que eu ia querer ser piloto, sabe? Não tem lógica o Ia negócio. ficar até no lugar menor, né? Não tem lógica, Trancada cara. numa cabine. Isso. Aeromoça você anda, pelo menos. Isso, exatamente. Aí eu parei com o negócio de piloto, eu fiquei meio perdida. Eu pensei, já sei. Vou fazer faculdade, né? Uhum. Já tinha meu supletivo e tal, tinha finalizado o 1º e o 2º grau. Só que na época, na aviação, o que eu queria fazer era psicologia. Uhum. Uhum. Só que não aceitavam comissária. Porque a gente vive voando, né? É. Exatamente. Aí eu falei, não, mas eu faço, sei lá, eu combino Não com o tinha professor. essa coisa de ensino à distância Não como tinha. tem hoje. Exatamente. Então, na época, uma universidade chamada AMB Morumbi fez um acordo com a TAM, onde os professores iam para o prédio da TAM, que era do lado da minha casa, Né? Entendi. para dar aula. Olha. Que maravilha. Só que eles fizeram só para administração. Aí eu queria psicologia, né? Mas eu pensei, putz, cara, eu sei que eu não posso ficar na aviação, eu não sei o que eu quero. Não vou Já perder sei. essa oportunidade. É, eu pensei, vou fazer faculdade, porque daí durante eu reflito. Aí chegando no final eu vejo que eu quero da vida, né? Uhum. E aí eu comecei a fazer faculdade, terminei realmente de fazer De a faculdade administração. de administração. Pouco tempo depois que eu comecei, eles ofereceram faculdade de De psicologia. psicologia. Oh. Só que eu era muito medrosa na época e eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Na minha cabeça na época, eu não posso não terminar o que eu comecei. Eu não posso pular Você podia transferir, né? fácil. Exatamente. Não. Exatamente. Hoje em dia eu olho pra trás e penso, italiano. Tá lógico, tá comecei, nítido, vou até mas o ali... fim. Oi! Mas na minha cabeça rígida daquela época, comecei e vou ter que ir até o fim, é o que tem, entendeu? É o que temos pra hoje. É o que E temos foi pra até hoje. o fim. E fui até o fim. E quando eu cheguei no fim, eu pensei, não funcionou o meu plano pra saber o que eu queria fazer, porque eu tava estudando esse tempo todo. E aí eu entrei em crise. E eu entrei em crise, eu falei, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu comecei a estudar a respeito de como descobrir o que você quer. Entendi. Tipo, literalmente. Entendi. Para o que você se destina. Isso. Né, profissionalmente. Aí, na época, tinha uns livros, assim, com todos os cursos de faculdade. Não sei se vocês lembram, pegaram essa época, mas eram uns livros grossos, assim, que tinha centenas de páginas com cada curso de faculdade. O que era? Exatamente. Isso, Quase um manual. Exatamente. Um manual. E eu ficava olhando aquilo e não era. Eu não sei, cara, não é isso aqui. E nisso de descobrir do que eu sou boa, o que eu consigo fazer. Eu fiz uns testes lá e deu que eu era uma pessoa estudiosa, intelectual, criativa, empática. E eu pensei, ok. O que eu faço com o isso? que eu faço com isso? Aí eu tinha uma frase assim: pense em algo que você já faz de graça o dia inteiro e arranje uma forma de monetizar. E eu pensei, ora as bolas, eu estudo o dia inteiro. Como que eu vou monetizar isso? Eu pensei. Mas eu pensei, vai que eu consigo. Sim. Vai que eu consigo estudar o dia inteiro e monetizar isso, né? Aí eu descobri que tinha o tal do empreendedorismo digital. Olha só. E nisso, eu vi que tinham canais de YouTube onde as pessoas abordavam inúmeros assuntos, desde exercícios até aprender a cozinhar, até questões de saúde mental. Como eu passei por um processo de eu tentar entender a minha família e eu não achava terapeuta, e eu fui para
tipo, tudo que é tipo. Eu fui pra psicólogo, com Uhum. doutorado, eu fui pra psicanalista, eu fui pro terapeuta não sei das contas holísticas que não faz... Você entendeu? Eu fui Tudo. tudo. Foi pra tudo, Você cara. foi buscar respostas. Eu fui buscar resposta. E eu recebia sempre um olhar muito julgador, sabe? Um olhar muito... Tipo, cara, eu sou uma pessoa muito autorresponsável. Eu queria falar sobre questões relacionadas à minha mãe, mas eu sou uma pessoa autorresponsável. Eu não tava lá reclamando, tipo, ai, Sim. minha mãe é o problema dos... É. Ai, sabe, eu não dou certo na vida, tudo é culpa da minha mãe. Se não fosse pela minha mãe, gente, não era assim. Eu só queria elaborar o negócio. Exatamente. E eu não conseguia de jeito nenhum. Eu não conseguia. As Porque únicas... sempre te encaixavam no tipo assim, você não tá sendo injusta, Isso. você não tá sendo Isso. mimada, Isso. sua mãe ama você, como se fosse aquele Isso. arquétipo, né? Exatamente. Da mãe, né? Isso. E eu também acreditava no arquétipo. Uhum. Aí que tá, né? Eu também acreditava no arquétipo, eu queria fazer sentido daquilo. E eu via que existia... A gente esbarrava contra uma questão cultural e pessoal das pessoas. Quando um assunto ativa seus gatilhos emocionais a tal ponto que você fica cego, você não consegue ser lúcido para ajudar o outro. E então eu esbarrava constantemente nesses gatilhos emocionais das pessoas que não conseguiam falar sobre a família. Não Porque conseguiam. batia nos gatilhos Isso, delas, né? Isso, de que forma eu não sei, mas batia. Às vezes a pessoa se reconhecia de um jeito, ou lembrava de alguma coisa, não estava pronta para ver, não sei o que acontecia. Eu sei que não rolava. Acontecia. E né? uma vez atrás da outra. Eu pensei, cara, que coisa louca. E na época, eu achei uns fóruns em inglês que não tinha Facebook, MySpace, essas coisas não tinha ainda. E eram uns fóruns mesmo sobre... Só tinha o YouTube. Acho que antes até do YouTube. Antes do YouTube. Uhum. Ou talvez bem no início, assim. Eu acho que no início Pode ser. do YouTube. Pode ser. E aí eu achava esses fóruns para filhas de mães narcisistas. Eu, o que é isso? Que nos Estados Unidos tem muito. Um monte. Muito. Monte. Exatamente. Aí, nesses fóruns, as pessoas descreviam a minha experiência. Uhum. Pela primeira vez, alguém falava o Sobre que você você gostaria percebia. de ouvir Sim, elas pareciam que elas eram uma mosca na parede do seu quarto. do meu quarto, de Sabia toda a de minha tudo. história. E eu ficava tipo... E isso depois, na verdade, aconteceu depois que eu tive um relacionamento tóxico com um cara durante um curto tempo. Aí eu vi que eu fiquei sem personalidade, toda desestruturada. Fui pro Google, no caso. Relacionamentos abusivos, Isso, né? porque pessoa que fica sem personalidade depois de um relacionamento. Transtorno de personalidade narcisista, abuso psicológico. Fui lendo. Conforme eu ia lendo sobre Você o ia rapaz, se- eu ia pensando na minha mãe. Entendi. Entendeu? E as fichas caindo. Mas é claro que eu não acreditei, né? Porque quem vai acreditar num Mas negócio desse, né? parecia algo que era lógico. Era meio familiar Isso. ali. Parecia que era um Isso. assunto que você já tinha visto de alguma Isso. forma. Não, era mais do que familiar. Era exatamente o que eu tava vivendo. Mas mesmo assim, você não vai aceitar isso, entendeu? Você não vai. É difícil. Eu também não aceitei no início, assim. Mas eu comecei a entender que eu tava, assim, lidando com um caso assim, né? E aí, um dia, eu tava conversando com as minhas irmãs, e as minhas irmãs assim, cara, eu juro por Deus, eu não sei o que que a mãe tem, mas alguma coisa ela tem e eu vou descobrir. Aí eu falei pra ela, eu sei que ela tem. Eu Como tô assim? desconfiada. Tô lendo. Como assim, Tari? Então, eu descobri esse negócio, chama-se transtorno de personalidade narcisista, tem essa característica, aquela outra... Minhas irmãs aceitaram? Não, Não, né? claro. Ah, Tari, até descreve a mãe, mas não deve ser isso, né? Não, tipo assim, a mãe Não é isso. é esquisita, alguma coisa ela tem, mas eu acho que não é exatamente isso, porque ali daria um diagnóstico, ali a coisa ia Isso. ficar séria. Isso. Antes isso. era tipo, não, isso aí Isso. foi porque ela tava chateada, Isso. porque tava em TPM, Isso. porque rompeu com o namorado. Perfeito. Sempre Tem alguma justificando, coisa. né? Sempre tinha uma justificativa, Isso. né? Então elas também não aceitaram. Não aceitaram no início. E eu já... Eu passei a ter uma clareza antes das minhas irmãs, né? O que é interessante, porque eu era criança dourada. Sim, você Né? era a que ela usava até pra jogar contra as Total, outras, eu tinha né? que escolher. Ou era o amor da minha mãe ou o amor das minhas irmãs, né? Eu teve um revezamento depois da adolescência, que eu virei bode expiatório também, depois virei invisível, aí ficou um revezamento e a gente tirava sarro, tipo, hahaha, desce. A da vez. Você é adorada agora, haha, até de noite você vai ser adorada. haha. A gente não usava essa palavra, mas a gente falava, Sim, você sim. é a favorita. Você, né? exatamente. Enfim, aí nesse processo de tentar falar com as minhas irmãs, que elas não aceitavam, beleza. Ok. Tudo bem.
Eu tava num processo pessoal eu digo que eu tava na fase da barganha, do processo de luto. Uhum. Primeiro, não, nada a ver, não pode. Depois, não, ela realmente assim. tem todas essas características, mas já sei. Se isso não tem solução, eu vou dar presentes para minha mãe. Eu vou fazer coisas legais, aí pelo menos teremos momentos de paz. Aí eu fiz uma lista de coisas que eu poderia fazer. Para poder tê-la Isso. Menos... suave. Isso, né? E isso. você tocar Eu um vou pouco mais sua vida. Eu vou neutralizar o lado negativo, digamos Perfeito. assim. Fiz lá um plano. Ó, Fiz um plano. Fiz um plano, coloquei na Aham. lista. Viaje com mais frequência para vê-la. Né? Fale com ela com mais frequência. Aí eu dei um presente, já sei, ela vai fazer 50 anos, vamos para Paris. Vou dar uma viagem para ela. Dos sonhos. E falei para ela, mãe, a partir de agora, 2 vezes por ano, eu vou te dar uma viagem internacional. Né? E tipo, tava lá, né? Toda Sim. pronta pra... Para neutralizar qualquer negatividade. Isso. E nesse momento, eu tava lendo muito sobre o tal do contato zero. Uhum. Que é você literalmente cortar contato com a Sim, pessoa. total. Né? Mas eu não tava pronto pra isso. Quem vai cortar contato com a própria mãe? Oi? Até parece que isso é uma Imagina. coisa possível. Isso não é possível, né? Isso não existe. Lá nos Estados Unidos deve existir. E aí, eu tava muito na dúvida de, tipo, eu já tinha conscientemente que eu tinha ticado tudo na lista. E nada tinha funcionado. Então, a última Mas coisa que você tinha... fazia aquilo, as Sim. viagens, ligar mais, estar mais presente e não dava resultado. Não dava resultado. Porque Nem melhorou um pouquinho. não era possível agradar a pessoa. Entendi. Tá. Não era possível agradar a pessoa. Nada do que Era eu fizesse. um vácuo, Nada. né? Um vácuo, um buraco fazia, negro. fazia. Sempre vinha uma crítica, uma coisa. Sim. Eu, caraca, meu. Aí eu falei comigo mesma, porque eu tinha que lidar com a minha culpa, né? De estar sendo ineficaz também em fazer sua mãe dar o melhor. Exatamente. Eu pensei, olha, tem esse negócio de contato zero aí, eu já fiz esse monte de coisa na lista, eu vou dar essa viagem pra Paris. A gente vai pra Paris, vou ver como é que vai. Depois de Paris, eu iria pra China, porque eu ia ficar lá uns meses estudando mandarim, e ela voltaria pro Brasil. Aí, nessa viagem em Paris, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não gosto de expor, tá? sim. Isso. Mas, digamos assim, eu vi muitos sinais concretos de patologia, coisas muito bizarras, inexplicáveis. E nas últimas 24 horas lá, ela teve uma descompensada, enfim, muito severa mesmo. E foram 24 horas intensas de abuso. Aí, no outro dia, coloquei ela no avião lá pra voltar pro Brasil. E eu fui pra China. E eu no voo pra China, assim, ó. Ainda sob o impacto de tudo que tinha acontecido. Aí eu... E o contato zero? E não sei. Chegando lá na China, eu estava num apartamento estudantil com uma psicóloga. Que, curiosamente, tinha uma especialidade. Transtorno de personalidade narcisista. Não acredito. Jesus. Uma suíça que estava estudando mandarim também. Na primeira semana que eu cheguei naquele apartamento, ela foi, tipo, a pessoa que me acolheu. E ela confirmava tudo, né? Porque ela era especialista. Não era só eu na internet agora, né? Agora tinha uma pessoa ali, um especialista. Especialista. Que coisa. Era pra ser. Você viu que loucura? E aí, nessa primeira semana, eu decidi cortar contato com a minha mãe. Mesmo. Cortar. E eu até brinco que eu só tive a coragem quando eu tava literalmente na China. Porque eu não ia ter essa coragem no Brasil, cara. Exatamente. Eu não ia ter essa coragem. E o meu cortar contato foi cortar contato mesmo. Eu prometi pra mim mesma que eu não ia nem olhar as mensagens dela, porque eu era muito fraca. Entendi. Se ela falasse qualquer coisa, eu já ia fazer o que ela queria. Eu já ia falar assim, mamãe. Já ia voltar. Então eu fiquei 1 ano e meio sem olhar nada que ela mandava. O que eu podia, eu bloqueava. E ela chegou a ligar para suas irmãs, saber o que estava acontecendo na época? Eu fiquei sabendo pelas minhas irmãs que ela criou uma outra história totalmente diferente a respeito do que aconteceu. Do que tinha acontecido, em claro. Paris, só que minhas irmãs conhecem, né? Elas sabem que... Já sabiam, conhecia a figurinha. Exatamente. E foi isso, foi a forma dela de lidar, simplesmente criar totalmente uma outra história e achar que ia colar, né? E aí, depois cortei contato sem explicar, sem nada, e depois de 1 ano e meio, que aí eu tava conversando com minha amiga e algo dentro de mim falou, eu não sei porquê, mas eu sinto vontade de mandar um e-mail pra ela. Eu não quero uma resposta dela, porque eu sei que não tem mudança. E eu também não quero, não é pra ficar atacando ela também. Sim.
Sabe o que que é? É que a minha vida inteira eu menti. Porque eu nunca pude falar. E agora eu tenho coragem. Eu tenho coragem de falar algumas coisas. Que você gostaria de ter dito Isso. anteriormente. Aí eu analisei e não tinha nada de desejo de ser cruel. Não tinha desejo de que ela mudasse e enxergasse meu lado. Não tinha desejo de fantasioso de reparar a relação. Aí eu fiquei a noite inteira conversando com a minha amiga. Era só falar. Isso. Eu precisava dar um grito de liberdade pro universo. Eu estou queimando essa ponte. Eu nunca falei, mas agora eu falei. Agora tu sabe. Então, como de adulta para adulta, mandei um e-mail para ela. Sem menor expectativa. Sem nenhuma expectativa. Claro que ela voltou xingando. Claro, Você que claro. tem transtorno de personalidade narcisista, blá, blá, blá. Claro. Né? Reverteu, Básico. botou culpa. Básico. Tentou, né? É. Isso. E aí foi isso. De lá, aí a questão do canal de YouTube foi assim. Foi 2015 que você Isso, começa exatamente. no YouTube. Isso. Foi depois que você voltou da China, então. Depois que eu voltei da China, eu tava naquela crise da faculdade, né? Terminei a faculdade, o que eu vou fazer da minha vida? Descobri que aparentemente eu sou inteligente, estudiosa, criativa, empática, não sei o quê. E que Mas como é que eu faço E isso? agora? Bota em prática. E aí eu comecei a achar pessoas que falavam, olha, se você passou por uma experiência que você sabe que outras pessoas passaram, mas elas não têm ferramentas, você já tem algo para dar para essa pessoa, Exatamente. né? Tipo, se eu sei fazer um brigadeiro e você não sabe, eu já tenho algo para te dar. Uma A receita de brigadeiro. Isso Você entendeu? mesmo. Isso mesmo. Aí eu comecei a pensar, eu tenho algo. Eu tenho algo que as pessoas não têm. Eu tenho certeza disso, porque o que eu fiz não foi fácil, né? E eu não era psicóloga, já estudava, já era hiperfoco, né? Então sempre estudei... Você tinha o conteúdo Sim. cognitivo imenso, que Isso. você foi buscar. Isso. E eu falo inglês, né? É. Então toda essa informação na época só tinha inglês quase. Exatamente. Tinha pouquíssima coisa em português, sabe? Então eu tinha todo esse arsenal enorme de informações. Claro, né? Mas você não é psicóloga, as pessoas vão cair em cima, caíram em cima, enfim, tudo isso Normal. aconteceu, normal. Mas apesar de todo o medo, olha que doido, mesmo eu sabendo que eu ia falar publicamente da questão da minha mãe tá viva. Apesar de tudo, eu sempre tive uma certeza dentro de mim que esse trabalho era meu. Entendi. Porque algo dentro de mim falou, não, eu passei pelo processo e eu sei que... Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu tô falando. Eu literalmente propriedade. tenho lugar de fala Isso. mesmo. Isso. Que ninguém, não é a pessoa que fez um curso superior, Que o estudou outro que sobre. fez um Eu doutorado, vivi. mestrado, que eu respeito, mas Claro. eu vivi. Claro, Estudei perfeito, isso aqui. Perfeito. O embasamento teórico é extremamente importante. Claro. É muito importante. Mas a vivência. Cara, ainda mais com esse assunto. Não, e quando você pega a vivência com o embasamento teórico, aí é perfeito. Aí é perfeito. Aí é perfeito. Aí é perfeito. Eu digo até que eu tô vivendo um sonho agora. Porque desde que eu comecei, como tinha muita escassez de profissionais que tivesse essas informações e tal, as pessoas me pediam muitos anos atrás, Tari, treina profissional. Só que eu não bancava ainda, porque eu precisava me tornar uma profissional melhor, você entendeu? E eu precisava, Você passar por se processos. profissionalizar Total. naquilo, porque a coisa foi intuitiva, Isso. foi uma questão que você foi buscando para si e se deparou. Perfeito. Então, de 2015 até... 2015 não. 2015 foi quando 2000. você abriu o Isso, canal isso. no YouTube. De Isso. 2015 até 2023, eu fui me profissionalizando. Fui estudando, treinando várias turmas, criando produtos, refazendo produto, porque agora eu sei melhor, agora vamos recriar não sei o quê. Aí, ano passado, eu lancei um programa de treinamento para terapeutas que lidam com pessoas, que lidam com não só narcisistas, mas porque... Transtornos de personalidade. Isso, especificamente o grupo B, os narcisistas histriônicos antissociais e os borderlines, né? Até porque a gente vê muitas características misturadas também. Isso. Muito difícil você separar, esta pessoa é só um narcisista, não tem nenhum traço de nada, de outra coisa, né? Ou histriônico Isso. puro, né? E aí, então o foco não é não apenas dar embasamento para as pessoas entenderem como é que sai uma pessoa dessa de um relacionamento desse? Como é que fica a cabeça delas? É muito difícil alguém que não passou por isso entender. Parece mimimi. A realidade é essa. Sim. Parece mimimi. Mas não é, né? Não é, porque a pessoa vai demorar literalmente anos para se reconstruir, sabe? Exatamente. E ela tá em frangalhos. Então tem que ter um treinamento que não é só, gente, abuso psicológico acontece, né? Mas não é só esse foco. A gente também, isso aqui tá sendo muito legal. Eu tô focando especificamente
Aonde? Tudo acontece no espectro, não é? Uhum. Então a pessoa pode ter menos traço disso, mais traço. Duas pessoas podem ter o mesmo traço, só que você tem numa dimensão absurda. Isso. E Isso você... é fundamental, você tá falando tudo no comportamento Mano, humano tem a coisa do espectro. Isso, tudo é espectro, Tudo. cara. Por isso que a gente pode imaginar o outro. Perfeito, exatamente. Porque quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, mas eu não consigo nem imaginar Claro que consegue. como é ser assim. Desculpa, querida, porque todos nós podemos e Obrigada. devemos. Todos nós. Obrigada. Né? Aquela pessoa que fala assim, eu não tenho essas manias. Gente, quem é que já não grudou uma música de verão na cabeça? Que E aquilo não fica... saía. Não me fale isso, porque aí é desumanidade. Isso, É isso. falta de empatia. Isso. Porque nós podemos sim imaginar Podemos. qualquer coisa. É potencializar aquilo. Perfeito. Né? Aí eu passei por um processo de uns anos pra cá, onde eu mesma recebi meus diagnósticos. Já todo mundo perto de mim já sabia que eu tinha alguma coisa, entendeu? Uhum. É que não tinha informação, né? Eu tinha até lido o livro da Temple Grandin, aquela autista lá, anos atrás, que eu já tinha estudado todos os transtornos de personalidade, os que existem e os que não existem mais no DSM. Porque o que eu tenho, caramba? O que eu tenho? Mas eu não consegui me identificar com o livro dela. Uhum. Aí eu falei, sei lá, umas coisas parecidas, mas Mas a também não sei. questão do TEA é outro espectro tão Exatamente. grande que não é aquela coisa que as pessoas... Não dá. Não é aquela coisa da criança com pratinho. Gente, Não é um recortezinho não é, e- tem muitas variações. Você pode ter infinitas possibilidades. Né? Exatamente. E as pessoas só se prendem naquilo ali. Naquela coisa estereotipada, Isso. E que extremamente não é. estereotipada. Isso. E outra coisa, você era funcional. Você Sim. trabalhava, você se Então virava. ficava mais As difícil pessoas ainda. associavam há pouco tempo atrás, tá dentro do espectro autista, não falava nem espectro, né? Sim. É autista, então, não dá pra nada, não vai Isso, fazer nada. isso. Entendeu? Então, assim, isso foi uma coisa que mudou muito. E tá mudando, né? E tá mudando. Eu Cada sinto vez que mais. os profissionais estão atualizando os seus conceitos de Não, autismo. Porque se você fala exatamente. com psicólogos mesmo. Todas as minhas amigas psicólogas que eu falei do diagnóstico, não, Tariana, mas tu fala. Mas tu olha no olho. Mas tu é casada, Tariana. Olha isso. É impossível você Olha ser isso. autista. Tu gosta de dar beijo. 2 beijos. Você não rejeitou um abraço. Não rejeitou o abraço. Exigiu os 2 beijos do Rio. Exatamente. E aí, tipo, enfim, foi quando eu recebi os meus diagnósticos, eu Qual passei. foi o primeiro que você recebeu, Tari? A primeira identificação na minha vida que eu recebi foi quando eu tinha uns 8 anos de idade, numa escola nos Estados Unidos. Eu fiz uma bateria de testes lá. Aí o cara falou, agora você faz parte do grupo dos Gifted Children. As crianças As gifted. crianças de altas habilidades, Isso, que a gente mas eu chama não sabia aqui. o que era, na real. Eu só sabia que fazia parte Gifted daquele grupo. children. Lindo, sou auto-habilidosa. Não, são presentes. Ai, que maravilha. Não, como a gente se mudava muito, eu nem fiquei tempo suficiente no programa pra entender o que eu O era. que é? Entendi. Eu só sabia que fazia parte daquele programa, mas eu não lembrava daquilo. Entendi. Então, eu passei numa médica, aí ela falou, na época ela falou, você tem muita probabilidade de ser Asperger, né? Ela falou Asperger na época. Aí eu passei eu falei, não, então eu vou passar no processo diagnóstico mesmo, né? Várias sessões com uma especialista que é autista, fiquei pesquisando, achei uma autista, especialista em autismo, mulher, que faz a diagnóstico em adulta. Falei, pô. Aí fizemos inúmeras sessões lá, autismo, Era isso. TDAH. TDAH o quê? Que isso? Tá me xingando? TDAH? Que é uma comodidade muito comum, Muito comum né? acontecer. Não, agora, né, eu sei, né? Mas é. na época eu... Faz sentido. Aí eu comecei a fazer uma terapia como autista, especialista em autismo, não sei o que. E ela falou, realmente você é autista, TDAH e superdotação. Aí juntou tudo. Isso. Aí Aí eu veio o falei... combo completo. Só que eu não lembrava do negócio da superdotação. Aí eu falei pra minha irmã, Eri, a minha psicóloga falou que eu me encaixo nesse negócio de superdotação. Ela, sim, Tariana, tu já foi diagnosticada, já foi identificada quando tu era criança. Eu, flashback. Eu, caraca, mano, real, Mas eu com fui. 8 anos, isso seria uma coisa lembrada pela sua mãe, provavelmente. Isso, né? isso. E a única coisa que minha mãe falou, de qualquer coisa relacionada a isso, a minha vida inteira, foi com 20 e poucos anos de idade, ela falou, Tariana, eu te salvei do autismo. Veio ela. Sim, né? Lá vem. Superpoder, né? Maravilhosa.
Mas eu nem tchum. Tipo, autismo? Demoraram anos ainda pra eu, né? Então eu não sei se ela viu alguma coisa. Ou se eu, não sei, né? Eu não faço a menor ideia o que aconteceu, ou se ela se deu conta. Enfim, ela me salvou do autismo, o negócio é esse. Sim. Aí, junto com os meus diagnósticos, eu também achei vários canais no YouTube, que eu já seguia narcisistas diagnosticados, só que os que eu seguiam, eles só falavam assim, não tem a mínima possibilidade de nenhum tipo de tratamento para nenhuma pessoa narcisista. É o que tem, não há nenhum tipo de mudança. Aceite, eu nunca vou mudar. O seu parceiro nunca vai mudar. Seu filho, seu pai, sua mãe nunca vai mudar. E as informações que eu achava era tudo isso. Não tem possibilidade, não tem possibilidade. E era isso que eu falava para as pessoas. Gente, não tem possibilidade, não tem possibilidade. Não tem... Mas eu dava dicas. Tenta comunicar de uma forma não violenta. Coloca um limite. Vê se a pessoa reage. Vê se ela só tá surtando naquele momento, mas de repente ela... Né, amadurece, vem e fala, putz, cara, desculpa, você tá certo. Se você vê que a pessoa não assume nunca erro mesmo... Aí né? é complicado. Aí é complicado. E aí comecei a achar um monte de canais de narcisistas diagnosticados, borderlines, histriônicos, antissociais, diagnosticados com outra fala. Primeiro que eles estavam em terapia. Todos. Não todos, mas uma grande maioria. E quem não estava em terapia... eles faziam parte do mesmo grupo, porque eles têm um grupo deles, dos outros que estavam em terapia, e eles viviam trocando figurinhas. Entendi. Você entendeu? Então interessante, um bando de narcisista em terapia, ou falando de terapia, que interessante. E, tipo, alguns deles já estavam há anos. Então, eles já tinham histórico de melhoria. E aqui a gente tá falando sobre pessoas diagnosticadas, com transtorno de personalidade narcisista. E tem pesquisa que fala que os sintomas podem entrar em remissão. Isso não quer dizer que a pessoa deixa de ser narcisista. Mas ela controla. Isso. Ela passa a ter o poder de controlar Isso. as suas Saber ações. lidar melhor. Isso é um mais primeiro ou menos passo. que nem o border. Que quando ele aprende a questão da raiva, pode ir pra fúria e você pode quebrar tudo. Mas você pode chegar a um ponto. E começar a regular isso. Sentir Perfeito. isso E não dar vazão no físico. Aquilo. Perfeito. Então Que é maravilhoso. regular. Maravilhoso. Regular. Maravilhoso. Então eu comecei a perceber, claro que é muito difícil uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista chegar no ponto que essas pessoas chegaram nos canais de YouTube. Então que fique claro, isso aqui não é comum. É exceção. É exceção. É. No entanto, o que eu quero enfatizar? Eu comecei a perceber que nós podemos nos reconhecer na experiência do outro. E quando as próprias pessoas em terapia narcisistas estavam falando de si, eu conseguia entender de outro jeito. Não pareciam os outros narcisistas que falavam, eu sou tão manipulador. Como se fosse uma... Nunca moderei, porque eu sou um belo psicopata. Eu sou um narcisista e psicopata. Sabe, eles eram realmente narcísicos e colocavam o transtorno lá pra cima, né? Eu sou especial Era porque mais eu uma sou. vaidade. Era só mais uma vaidade do show transtorno. de vaidade. Perfeito. Né? E esses outros narcisistas, não, eram narcisistas que diz colapsados. Entendi. Ou seja, narcisistas que tinham passado por uma série de perdas significativas Em função do seu narcisismo. em função do narcisismo. Entendi. E porque perderam filho, emprego, um atrás Foram do outro, ficando empresa, isolados. foram ficando isolados, foram começando a entrar na dependência química. Aí quando eles estavam totalmente sozinhos, sem nada, sem ninguém, e a esposa saiu de casa falando, eu tô indo embora porque você é um narcisista, pá, tô levando os filhos. Aí os caras ficaram lá sozinhos. Narcisista? Aí foi buscar. E aí eles, nesse estado colapsado, que é o único estado que a gente possa imaginar que a pessoa Que vai eles ter... possam dar vazão a isso. Perfeito. De ver. Né? Isso. E ver é só um passo. Em algum momento para ali. Exatamente. Mas muito mais pela perda. Pela perda. No fundo, no colapso, do fundo do poço. Não foi porque quer mudar. Não, mas não. pelas perdas. Não é de uma mentalidade saudável. É simplesmente que eu perdi todo mundo, então vou no terapeuta, você me conserta logo pra eu voltar pra minha vida? Isso. E aí na terapia, a gente vai ter que conversar um pouco mais sobre Muito esse... mais, né? Você me Muito, conserta logo, né? E aí foi muito interessante, porque eu recebendo os meus diagnósticos e já assistindo esses caras nos seus processos, dando os concretos sinais de melhorias, que são coisas minúsculas, Sim, mas que são é uma melhora. enormes. Exatamente. É minúsculo, mas é enorme. Poxa. Também eu comecei a... As pessoas perto de mim, minhas irmãs, o meu marido, começaram a me mandar vídeos e coisas sobre autismo e TDAH, né? Que eles convivem comigo, né? Sim, claro, natural.
Porque no início eu tava tipo, nada a ver. Esse negócio de autismo é a indústria farmacêutica. Porque ela quer aí novos clientes. Nada a ver, agora todo mundo é autista. Eu tive uma resposta dessa, de negação, entendeu? Entendi. E aí, com os feedbacks das pessoas que convivem comigo, as fichas começaram a cair. Exatamente. Aí eu, E aí eu também comecei a perceber uma coisa que eu não tinha percebido. Porque nunca na minha vida ninguém me chamou de abusiva. Nunca ninguém me chamou de tóxica, controladora, mentirosa. Mas sempre me chamavam de fria e distante. E amorosa. Nada a ver essa combinação de fatores aí. Fria, distante, amorosa. Fria, distante, amorosa. Decida-se aí, né? É porque eu sou amorosa no meu tratamento do outro. Sim. Mas eu tenho pouquíssima carga social. Pouquíssima bateria social. Habilidade social para exercer esse amor. Total. Minúsculo, sabe? Exatamente. Você é educada, você consegue cumprir Sim. aquilo que é o necessário. Mas a bateria de ir numa festa, ficar, Não. participar... É pequena. É muito minúscula. pequeno. Não é de muito lítio. pequeno. Não Não é é, de cara. lítio. Não é. Eu preciso de muito tempo pra me recuperar. Aham. E aí eu percebi também nesse processo que mesmo que eu não tivesse sido ativamente controladora, abusiva, que eu machucava as pessoas. Sim. Por essa pseudo-frieza. É. Né? E aí eu senti vergonha. Sabe? Eu comecei, Aí eu me identifiquei com os narcisistas. Não pela mesma coisa, é Entendi, claro. mas por essa questão de fazer o outro sofrer, Isso. ainda que você não soubesse. Isso. Porque eu não sabia. Exatamente. E eu pensei, eles também não sabem. Eles sabem que eles estão machucando, mas não é do jeito que uma pessoa lúcida sabe. Isso. Entendeu? E aí isso deu mais compaixão. Porque eu comecei a ver essas pessoas explicando de um jeito tão claro e tão fácil de entender pra qualquer pessoa que quer. Essas pessoas colapsadas, é claro, né? E eu comecei a sentir a minha vergonha. Porque eu tinha machucado as pessoas. E eu nem sabia que as pessoas precisavam de tanta interação. Pra que você precisa de tudo isso, meu? Eu tenho livros e 7 gatos. E o marido tá ótimo. Tá ótimo. Deus do céu. Uma plantinha. Uma Isso, plantinha, gente. E aí, eu comecei a falar de outra forma. Comecei a falar dos caras que eu tava seguindo. E eu comecei a contar as histórias dele. E eu comecei a fazer entrevistas com eles. Eu comecei a buscar pro meu canal, aí traduzir pro português. E não tinha entrevistas desse tipo. Não tinha em português. Entendi. Pessoas narcisistas, antissociais, falando, eu estou em tratamento, eu estou no espectro da psicopatia, eu estou não sei o quê. Claramente, mais uma vez, uma exceção, tá? Com certeza. Mas estavam acontecendo. E aí eu comecei a perceber que tinham possibilidades. E junta isso com outro fato, que é... Cara, você trabalha com o meu público? Tem muito narcisista no meu público. Filhos de sistemas familiares narcisistas? Tem um monte de narcisista. Borderline, histriônico, antissocial, codependente. Tem tudo que é tipo de coisa. Então, narcisismo... Tudo tem fator genético, a gente sabe. Sim, claro. Mas o narcisismo especificamente, o que pesquisa mostra? É aprendido, cara. E tem 2 caminhos principais. O primeiro são pais permissivos que criam um narcisista grandioso, que é aquele que tipo... Mas eu sou melhor do que vocês. Ai, eu tenho que assumir responsabilidade. Mas, pai... Fala com a polícia. Eu só matei ela sem querer, que eu tava bêbada. Isso é de Não, uma sim, entrevista sim. real que eu vi. Com uma menina que... Eu creio. Meu Deus do céu. E ela, eu tava bêbada, tá tudo certo que eu matei aquela mulher sem querer no dia do casamento dela. Peguei o mas, carro pai, bêbado depois da festa. Isso, não queria isso. bater e atropelar e matar ninguém. foi de propósito. Não foi de propósito. Aí você vê a dinâmica dos pais, né? Eu já falei desculpa. Você não tem que pedir desculpa por nada? Imagina, foi um acidente. Aí eu... Detalhe, ela já tinha vários históricos de várias questões de estar dirigindo bêbada, né? Então, tem esse caminho, o pai permissivo, pai, mãe permissivo, cuidadores, né? Às vezes não é pai, às vezes não é mãe. Quem tá cuidando aí? Dá esse perfil grandioso, né? Eu sou melhor, eu não tenho que lidar com as coisas. Ai, que saco! E aí tem a negligência e abuso, que está diretamente ligado ao que é chamado de vulnerabilidade narcísica ou narcisismo vulnerável. E aí, o narcisismo vulnerável... Que é totalmente diferente. Totalmente diferente. E não era falado o suficiente. Porque você pensa em narcisista, você olha o DSM, parece um psicopata. Parecido com um psicopata no sentido de que eu sou arrogante, eu estou na frente. Mas a vulnerabilidade narcísica não tem nada a ver com isso. É baixa autoestima, depressão, ansiedade, ansiedade social, necessidade constante de validação, é vitimismo, é inveja crônica, antagonismo, agressão passiva. Então é tudo encoberto, tudo, né? Mas é isso que eu via no meu público. Eu via dentre os meus clientes narcisistas vulneráveis, claramente, ou pessoas misturadas, né?
borderline, com narcisismo vulnerável, ou outras misturas aí. E uma total incapacidade do público reconhecer isso. Que é muito difícil fazer essa distinção. Muito difícil. Né? É muito difícil. Porque, por exemplo, esse dos filhos de pais permissivos, aquele que eu vejo muito, minha rainha, meu príncipe, meu não sei o quê, uma exaltação, né? Que parece que basta nascer para ser maravilhoso. E não é bem assim, né? Tipo assim, a comida dá na frente para criança e não sei o Faz quê. tudo A diferente. gente tem uma cultura, infelizmente, de alimentar. de pais que hoje falam assim, quero que meu filho tenha tudo que eu não tive. Eu acho uma Cuidado. loucura. Que tal dar pra ele a saúde mental que você não teve, a presença? Exatamente, mas não exatamente O material. afeto, Perfeito. mas não... Eu tenho, Perfeito. eu via pais chegar, não, meu filho quando fizer 18 anos vai ter o carro tal. Eu falo, gente, não tem a menor Perfeito. necessidade. Você tá falando aí Então, do isso que... é muito comum Isso. a gente ver. É bem mais comum, é fácil de entender. Exatamente. Agora, tem esse outro tipo, foi o que você falou. Esse não é fácil de entender. Esse não é fácil. Ele não é fácil de entender por várias razões. Primeiro que às vezes a pessoa tem uma história horrível mesmo de vida. Uhum. Aí você vai ficar falando, para de reclamar. E ela vai te contar uma história, tipo, horripilante. E aí você, parece que você não tem empatia, né? Uhum. Só que, até quando a sua história horripilante vai ser a razão pela qual você trata todo mundo desse jeito e não assume responsabilidade, né? Exatamente. Então, Senão você está repetindo esse Isso. horripilante em cima de alguém. perfeito, perfeito. O que eu via muito no meu público, e eu falava desde o início, gente, nós temos traços narcisistas e alguns de nós nos tornamos narcisistas. Vocês não podem achar que, tipo, meus pais são narcisistas, mas eu sou um anjo. Nunca ter a possibilidade de eu aprender alguma coisa com meus pais, sabe? Falei, não, gente, não é assim, não é assim. E todos os grupos que eram para filhos de sistemas familiares narcisistas, que eu comecei com isso, tinha claramente narcisistas vulneráveis lá. Porque tem uma diferença entre eu sofri na vida, me sinto acabado em frangalhos e sei que tem um processo de reconstrução, e eu sofri na vida, tudo é culpa dos meus pais e nada vai dar certo nunca, é só por causa deles, e a pessoa tá falando isso num ano, aí passa 2 anos, ela ainda tá falando a mesma coisa. 20 anos e ainda 20 tá. anos depois, E ela tá te contando a permanece mesma ali. história, cara. Exatamente. E ela permanece ali. E tá cheio no meu público de filhos adultos de sistemas familiares narcisistas com caso claro de Com essa narcisismo vulnerável. Com essa questão de vitimização. Perfeito. Eu não posso ser nada porque foi feito isso. Isso. Salgaram Isso. a minha história. Isso. E aí, quando você é uma vítima, tudo bem você fazer mal, né? Uhum. Porque afinal... Eu só faço isso porque eu sou uma vítima. gente, A culpa foi deles. além de mim, você tem que entender. Aí tem um ponto cego aí que é tipo, peraí, cara, mas a sua mãe também não foi vitimizada? E aí você não gosta da Sim. forma que ela te trata. Você diz que isso não é desculpa. E o que você tá fazendo? Tá fazendo. Né? Não tem lógica. Não, mas Tari, peraí, é que eu aprendi isso com a minha mãe. Sim, é isso que eu tô falando. E ela deve Não. ter aprendido com alguém. Não, mas eu tô falando, Tari, que eu aprendi isso com a minha mãe, então é culpa dela. Não. Eu tô falando que ela aprendeu com alguém e que você aprendeu com ela. E que se você não parar, Você sua só filha tá vai aprender com você. É isso que eu tô reproduzindo. falando. Alguém tem que parar esse ciclo. Isso. Né? Então por que eu tô falando tudo isso? Porque além da gente lidar com codependentes e pessoas que estão lidando com narcisistas, a gente também está abrindo para pessoas que estão se reconhecendo. Eu uso a palavra espectro, apesar de que Sim, ninguém sim. usa, eu uso essa palavra. Mas eu acho que tem espectro em todas é? as alterações mentais. Exatamente. Então a gente fala, nós estamos aceitando pessoas que estão no espectro do narcisismo, borderline, até antissocial, a gente está atraindo antissocial. Você acredita uma coisa dessa? Mas deixa eu só deixar claro em que condições que a gente atrai, tá? Obviamente uma pessoa no espectro da psicopatia não vai chegar na terapia e falar, Reflete. Não. Primeiro que tem que ser leve. Exatamente. Porque esquece que o moderado e o grave, Não vai. Pronto, não vai, gente. só Jesus. Exatamente. Se ele vier... Às vezes aí- nem Jesus nas às nem Jesus na vezes casa. nem Jesus. Então, né, para deixar tudo muito Sim, claro, sim. para as pessoas não ficarem. E quando pessoas nesse espectro buscam terapia, é para coisas práticas, não é para coisas tipo empáticas, entendeu? É tipo, cara, eu não aguento mais perder emprego. Uhum. Toda santa vez tem problema com meu chefe. Então a pessoa é para coisa prática, né? E tudo bem. O que eu tô fazendo
de errado que eu Isso. não consigo me manter. Perfeito. Uhum. Então, as pessoas no espectro antissocial, da psicopatia, e pessoas, elas chegam nesse jeito assim. E em vez da gente falar, pô, cara, não tem como te ensinar empatia, então tanto faz você, Uhum. te ferra aí. A gente, foi tão esclarecedor eu conversar com pessoas no espectro da psicopatia, trazer pro canal, porque eu entendi onde que um foco pode ser interessante. Um foco interessante é na administração da agressão. Uhum. Sublimar. Você entendeu? Aprender a regular essas coisas práticas. Eu não tenho que ficar achando que vou reestruturar a personalidade da pessoa. Isso não vai acontecer. Não vai. Isso não vai acontecer. A pessoa não vai aprender a empatia afetiva. Essas coisas não vão acontecer. Mas como que não é útil para ela e para a sociedade ela parar de extravasar a agressão de qualquer jeito? Você está falando uma coisa sensacional, que durante muito tempo o Serviço Secreto Americano selecionava pessoas com perfil Faz sentido, né? psicopático Total. para ser um agente, Óbvio. né? Ele continuava fazendo aquilo, só que tem que agora tinha um foco, Exatamente. né? Exatamente. Como muitas vezes também eram selecionados pessoas para ter algum tipo de esporte mais intenso, mais agressivo, nesse sentido. Porque, estando ali, aquilo não vazava pra Essa é a fora. ideia. É mais ou menos isso. Essa é a ideia. O que a gente quer é que a pessoa entenda o comportamento. Isso é um gatilho para esse comportamento que gera essa consequência e depois gera essa Isso consequência pode nesse que gera local, essa. isso não pode Isso, nesse. Isso. A pessoa continua sendo o que ela é. Sim. Ela Só não que- vai virar um Não vai. anjo, né? Uma pessoa empática. Não vai, nunca mas vai ela virar. vai ser mais adequada ao ambiente. Em vez de antissocial, pró-social. Uhum. Ó, Em alguns Em aspectos. alguns aspectos, gente. Exatamente. Em alguns aspectos. Exatamente. Vai continuar sendo um desafio quem lida com a pessoa intimamente, mas ela também vai conseguir, se ela focar nisso, sublimar a agressão. É sublimar. Ela continua tendo os pensamentos escuros, ela continua tendo a dinâmica Você tá falando interna. uma coisa tão interessante, Tari, que eu lembrei de um paciente há muito tempo, tá? Ele era um psicopata, né, jovem, e ele tinha uma agressividade absurda. E uma indiferença absurda. Ele estuprou Frieza. uma irmã mais nova. Ele estuprou a babá dessa irmã mais nova. Ele ia para saunas, fechava as saunas e mandava a conta para a família. A mãe e o pai passavam por constrangimentos horrorosos. Vergonhas. Uau. Pessoas maravilhosas, os pais. E chegou um ponto que o pai foi morar com ele num lugar para salvaguardar o restante da família em outro. Ele chegou a invadir o trabalho da mãe entrando com o carro dentro para pedir dinheiro para pagar As contas. as contas das termas. E aí chegou um ponto que realmente a coisa degringolou. Eles levaram um menino para fora do país, onde se faz aquela cirurgia que você corta a conexão do frontal para chegar ao nível, porque ele começou a estuprar todas as funcionárias. Uau. Depois que estuprou a irmã, era uma coisa violenta. E um menino que você falasse com ele parecia um lorde. Tá? Educadíssimo. A suspeito, assim. E aí, eles me pediram opinião. Falei, olha, aqui no Brasil é proibido. Não sei nem o que dizer, não saberia dizer se estivesse no lugar Sim, de sim, sim. vocês. Compreendo, assim, essa tentativa. Não sei se vai funcionar. E eles foram, fizeram. E quando eles voltaram, eles trouxeram o menino. Eu comecei a conversar com ele. Foi muito interessante, porque ele perdeu o filtro. Então, ele falava assim, eu falava assim, você não tem mais vontade de fazer aquilo que você fazia? Ele falou assim, claro que tem. Eu tenho vontade de bater no ato sexual, eu tenho vontade. De ver o sangue escorrer, Ele o falava sofrimento. tudo, só que Sem tem filtro. que ele não executava mais, ele perdeu o lobo frontal. E aí foi tão interessante que ele me falava as barbaridades que ele fingia para mim antigamente, agora estava ali aberto. E eu falava assim, mas e aí, você Só não conseguiu? O executava. que você fez essa semana? Não, eu fiz isso tem um tempo, 1 ano atrás. Ele não executava, então ele ficava, o pensamento era o mesmo, mas não tinha execução. Isso. Que interessante, Mas cara. ele pensava a mesma coisa. Eles pensam a mesma coisa. Não, e ali ele não tinha mais o filtro, né, Aham. de querer fingir para mim. Aham. Ele falava, menina, eu só sei que as prostitutas
mandaram agradecer, porque as pessoas não aguentavam mais ele, mesmo recebendo dinheiro, porque ele era Não, mas muito é, violento, claro, literalmente claro. muito Agressivo. violento, né? Ah, Então, eu fiquei pensando isso, porque não muda. Você vê, Não. mesmo uma cirurgia não mudou a índole Não, dele. não Ele muda. pensava. Ele ali passou a ser um paciente, um filho, que ia ser dependente daqueles pais o resto da vida. Sim. E eu achei tão bonito que o pai e a mãe falou assim, eu agora olho para ele, vejo que ele é como se fosse um filho que tivesse nascido com uma deficiência e que vai ser minha responsabilidade. Só que agora eu posso olhar com ele com compaixão. Ele não é mais um monstro solto. Então, começou a ficar tão assim, porque ele falava aquelas coisas, ninguém acreditava. Ele estava na sala de espera falando para uma senhorinha, não, mas isso aí a gente faz num estupro coletivo, numa coisa. A velhinha ria, falava assim, você é tão engraçado. é muito bobo, né? Porque a velhinha falou, ele não faz isso, imagina falando isso. E ele falava assim, a senhora tá pensando? É assim mesmo. E elas gostam. E ele falava, a velhinha falava assim, você é muito engraçado. Gente. Porque ele não executava Sim, mais, entendeu? Sim. E assim, E é isso que tá falando. é isso que a gente tá você falando, adequou, sabe? claro que no caso deles foi Isso. uma coisa Uhum. fora. Muito extrema, né? Muito extrema, Nem um né? psicopata desse ia buscar a gente espontaneamente, É. entendeu? Isso não ia acontecer. Nunca. Vou deixar claro. Exatamente. Né? Então, as pessoas que nos buscam são pessoas num grau menor, são pessoas, às vezes, num perfil Que querem algo prático É. para viver melhor. Isso, exatamente. E a gente percebe, tem, né, a psicopatia fator 1, a psicopatia fator 2, a gente sabe esse cara aí provavelmente é psicopatia fator 1 aí, esse aí deve ter nascido, Sim, né? com certeza. Mas tem a psicopatia fator 2 que tá diretamente associada a eventos traumáticos de infância, né? E a gente percebe pessoas mais... O ver, né? Isso, O isso. ver as coisas ali. Isso. A gente percebe um pessoal mais pro lado da psicopatia fator 2, né? Que tá buscando. Sim. E, como eu falei, sempre coisas práticas. E tudo bem, eu acho válido. Uhum. Eu acho que é um pensamento que não funciona, querer reestruturar a personalidade, ninguém tem que ficar ensinando empatia, a pessoa não vai aprender Não, mesmo. não vai. Mas é válido. Se rolar uma empatia, aí o milagre aconteceu, a gente agradece. A vida é muito louca, né? A gente agradece, reconhece, Sim. né? Descreve o caso. Pronto. Mas não era o objetivo. Exatamente. Né? Então, agora, o nome do programa que eu estava descrevendo é Projeto de Individuação, que é para ajudar as pessoas que vieram desses sistemas familiares, os terapeutas, na verdade, que lidam com as pessoas que vieram com esse Vieram do sistema sistema. familiar, passarem por um processo de individuação, onde a pessoa aprende a seguir a própria bússola, que construir um senso de eu, um eixo interno, aprender a regular as próprias emoções e receber orientação de dentro para fora, né? Aí ela consegue fazer o quê? Se diferenciar, se individuar da família. E aí ela consegue seguir a própria bússola e não a bússola do grupo. E aí ela consegue se administrar. Porque quando você tem acesso à sua própria bússola, quer dizer que você consegue identificar e Você satisfazer pode suas necessidades. escolher e satisfazer suas necessidades. Pronto. Mas quando você não tem acesso, Impossível. é impossível. É Você não impossível. sabe quem você é. Você literalmente só tem as vozes dos seus pais, dos outros na sua cabeça e você vai reagindo, reagindo, reagindo. Então, nesse programa, os terapeutas estão sendo treinados para lidar tanto com codependentes quanto as pessoas que estão no espectro Entendi. do antissocial, histriônico, borderline, narcisista especificamente, tá? E tá funcionando. Porque desde que a gente começou, antes, né, que eu já estava falando sobre esses assuntos de uns anos para cá, até agora, aumenta o número de pessoas que entram em contato falando, olha, eu sou diagnosticado com transtorno de personalidade narcisista. Imagina que as pessoas entravam em contato falando isso. Que isso? Nunca. Isso há 10 anos atrás era Impossível. impossível. 5 anos atrás, era de 2 em 2 anos alguém entrava em contato e falava. Agora não. Todo dia as pessoas entram em contato e falam ou já estão diagnosticadas, ou seja, os diagnósticos estão rolando, ou eu estou procurando um processo diagnóstico, eu já me identifiquei. E antigamente, quando elas falavam, ai, será que eu sou narcisista? Era muito tipo, eu sinto culpa por ter feito mal pro outro, porque na verdade a pessoa estava com um narcisista. Aí ela sentia culpa o tempo inteiro porque ela achava que tudo era culpa dela. Exatamente. Aí ela começava a achar que era ela narcisista. Hoje em dia não, as pessoas que entram em contato falando, será que eu sou narcisista, já estão mais informadas mesmo. Com certeza. Elas já conseguem descrever o que é Não, narcisismo. E existia, né, durante muito tempo, dentro da psiquiatria e dentro da psicologia, esse vácuo que eram os transtornos de personalidade. Perfeito. Né? De ninguém saber muito o que fazer. Né? E o grande objetivo não é transformar,
mas é socializar melhor. Pronto. Então, você estava colocando essa questão de quem busca. Sim. Como eu falei, esse caso nunca buscaria a gente, Com certeza. né? Porque esse é Com um caso de um certeza. psicopata que tem um perfil egocentônico. Ele tá tranquilo com quem ele Pelo é. contrário. Não Os vai. outros é que se incomodam. Ele é maravilhoso. Não, ele tá arrasando, né? Exatamente. Então, e claro, tem muitas limitações, tipo... Os psicopatas na prisão que fazem terapia já tem outra motivação, entendeu? Já é diferente. Não é o mesmo trabalho que a gente tá Não. fazendo, é outro rolê. Porque aí na prisão ele ganha alguma coisa, algum Benefício pra benefício. tá fazendo aquilo. Não é à toa que o psicopata na prisão floresce. Né? Exatamente. E mesmo lindo. assim, geralmente, é isso que eu tô falando, também não é aquele psicopata que é desde sempre. Sim. Então, dentro Exatamente. do 2, mesmo assim, ainda é exceção aquele Não, que é tem essa exceção. reflexão. Isso. E aí a gente acredita no estado de evolução. Né? Isso. E eu acredito muito onde há possibilidades. E só tem como falar de possibilidades se a gente fala de espectro. Com certeza. Porque, ou é narcisista ou não é. Ou é borderline ou não é. Ou é psicopata ou não é. Como que isso ajuda alguém? Sabe o que isso cria? Cria uma mentalidade de nós contra eles, Exato. onde eu não quero ser a pessoa que tá do lado de lá. E se eu for? E se eu estiver no espectro? Se eu tiver uns comportamentos desse que eu tenho E que se eu olhar? tiver atitudes também. Pronto. Porque eu sempre disse, por exemplo, tem gente que fala assim, fulano é psicopata. Eu falei, não posso falar. Mas essa atitude Isso. em si Sim. é Isso. Tem psicopática. toda a Pronto. característica. E se essa atitude em si se eu sou capaz de uma atitude psicopática, você ou você, e a gente se arrepende disso e quer melhorar, a gente está na atitude, Pronto. né? Pronto. Vamos dizer que dentro de um espectro a gente está lá no iniciozinho. Sim. Ok, mas é importante que a gente... Porque eu vejo Quer muita mudar. gente que tem atitudes psicopáticas e não são necessariamente um psicopata Total. padrão. Na nossa sociedade tem muito. Tem muito. Né? Tem Muito muito. Muito mais atitudes que a assim gente Pronto. que as pessoas passam batidas. Isso. Por exemplo, você falou o negócio da menina, mas eu atropelei. Eu só bebi aquele dia. Isso foi uma atitude psicopática Oi. e irresponsável. Oi. Eu não estou dizendo Isso. que ela é. Mas a gente sabe Mas- que a atitude... Aquela Ati- ação Agora, ali. se aquela atitude se juntou com várias outras atitudes Pronto, num contexto maior, ao longo do constantes tempo. ao não longo sei o do quê. tempo. Aí linha do você tempo tem é um várias psicopata. ações. Isso. Exatamente. Eu fico tão feliz que vocês enxerguem dessa forma, que eu acho que se não enxergar desse jeito, não tem muito o que fazer aí. Nunca vai ter muita possibilidade terapêutica, as pessoas vão se assustar, não vão querer se identificar com aquilo, não vão buscar. Aí, não, eu não posso ser isso é monstruoso. Não, gente, mas você tá com esse traço aqui, ó. Você tá tendo esse comportamento. Eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem que existem atos e existe uma constância desde sempre que é diferente. Totalmente. Até porque, veja bem, se uma pessoa, eu chamaria isso, concordo totalmente com a sua classificação, mas estou botando assim, eu quando pensei inicialmente, eu pensava exatamente assim, o primário e o secundário. Uhum, Tudo é um espectro só. aham, O primário é o que você chamou de uhum. tipo 1. Sim. Que desde sempre, aquela constância, aquela É coisa. o tempo todo. E o secundário é aquilo que você até... a sociedade privilegia atitudes psicopáticas. E narcisistas também, né? Privilegia. A gente vive... Qual é os valores, a filosofia dos tempos modernos? Individualismo. Total. Individualismo é a coisa mais narcisista que tem. Opa! Então, isso é uma coisa que a gente chama do narcisismo secundário. Vai se Aham. adaptando, vai tendo vantagens ali e tá tudo bem. Isso. Então, isso. isso a gente tem que saber separar. Pronto. Né? Pra gente poder dizer assim, esse eu posso ajudar mais, esse aqui tá pedindo ajuda, mas é para tirar uma vantagem lá na frente. Isso. Ou enganar alguém. Isso. Ou fazer com que alguém aceite de volta. Isso tudo a gente tem que estar preparado. Exatamente. E só o homem atento, estudioso e vocacionado é capaz de fazer isso. Inteligência artificial não fará. Não. Porque a inteligência artificial separa exatamente assim. Sim, Aham. não, sim, não. Aham. É Entendeu? verdade. Uhum, perfeito. E tipo assim, mesmo assim, mesmo com treinamento e tudo, sabe? A gente vê que tipo, você vai ser manipulado como terapeuta de uma pessoa nesse perfil. A Com realidade é transtorno essa. de personalidade, sempre entendeu? você será manipulado. isso. Exatamente. Então, a gente até fala, no início do projeto de individuação, o pessoal trazia os casos, né, das manipulações, das coisas que os passageiros faziam.
E às vezes elas, eu não sei se eu vou continuar, porque eu não tenho estômago pra isso, porque não sei o quê. E já tem uma atitude agora de, espere isso. Você vai lidar com transtorno de personalidade, então não leve isso pro lado pessoal. Não é Isso contra é com você. você. Isso. Pronto. É esse comportamento que vai acontecer mesmo. E aí vamos ver técnicas para você conseguir trazer isso para a própria sessão. Porque se tiver a possibilidade dessa pessoa trabalhar o que ela fez de manipulador, então o que nunca fizeram com ela foi ter a coragem, a clareza e a compaixão de falar: eu notei na última sessão que você gravou a nossa sessão. E você compartilhou, né, com sua esposa, ela acabou entrando em contato. Tu sabe, no primeiro momento, eu fiquei muito impactada. Mas eu queria conversar com você a respeito disso. Tipo, traz pra sessão, né? Só que os terapeutas são tão codependentes que a gente treme na base. De tipo, meu Deus. mas eu vou cara a cara Confrontar. falar com uma pessoa. Tem que ser com compaixão. Se você tá lidando com uma pessoa narcísica, ela não vai ter capacidade de lidar com aquilo de qualquer jeito. Sim, Né? sim. Então, a gente está indo por esse meio de espere que isso que vai acontecer e use técnicas para trazer para a sessão. E aí você, como terapeuta, querida, você tem que passar pelo seu processo aí. É isso que eu digo, que tem que ter uma coisa, que o terapeuta não é para agradar. E não é nada pessoal. Por exemplo, quando eu atendia, passei por situações assim, e quando eu vi, por exemplo, que a pessoa estava gravando, eu falei assim, vamos fazer melhor? Vamos ligar agora para sua esposa? A E aí gente faz fala aqui. junto. Você não precisa Eu anotar. falei, você não precisa. Tipo Isso, assim, você tem isso. todo o direito. A Isso. sessão é sua. Isso, traz Agora o que a pessoa fez. Vamos fazer. Exatamente. Não sei se... Então fica assim, não é justo. Você está fazendo isso para levar lá. Ou a gente faz a 3, ou não faz. É isso. Ou a gente faz aqui, porque a isso. sessão agora é sua. Se você quiser, não tem problema. Aí eu falava assim, é a fulana? Porque eu sempre pergunto, vai quem tem um amante, né? Eu falei, é a fulana? Eu ligava, fulano, olha, ele quer você participando aqui. Você tem como vir da próxima vez? Aí eu sei que o teu trabalho... Pronto, você resolveu. Ótimo. Você fez o que é difícil para muitos terapeutas fazerem. Porque treme na base, dá medo. A pessoa é antagonista. Você tem os seus traumas. Não, porque tem uma coisa, você lidando assim, a pessoa ele pode ver assim, tipo assim, com essa aí não vai rolar Isso. manipulação. E barco pra frente. Então, ele não queria melhorar. Ele Isso. queria sair. E tá tudo bem, não sou eu Tá que sou tudo bem. incapaz. Tá tudo bem. Ele que tinha outro objetivo, que era diferente do nosso pacto Isso. de terapia. E essa é outra coisa que a pessoa tem que levar em consideração. Não só você será manipulado e terão essas atitudes, mas parte não tem interesse em terapia mesmo. Exatamente. E tá tudo Ele bem. tá tudo porque bem. não foi falha sua. Não foi. É a Isso. limitação dele. Perfeito. A questão tá nele, Né? não em você. Perfeito. E eu sinto que os terapeutas eles têm uma coisa de muito agradar, não desagradar. Eu uma vez dispensei um paciente por uma questão de que ele queria que eu atendesse ele em 15 minutos. Primeira vez. Eu falei, não consigo. Minha consulta, quando eu atendia, tinha 2 horas até 3 horas, a primeira vez. E aí ele falou, tá, não, mas você tem que me atender, que eu vou sair daqui, eu tenho que não sei o quê. Eu falei assim, não, então eu tô te devolvendo o dinheiro, pode ir embora. Você sabe que teve muitos terapeutas que botaram assim, você não podia fazer isso com ele? Eu falei, como não podia? Eu não podia atender Por em quê? 15 minutos. Porque não me é. Porque existem terapeutas que farão isso? Existem. Mas não sou eu. Não vou fazer. E honestamente, não dá pra ser assim que você tá Eu não lidando vou com esse sujar um perfil. dia você de Eu entendeu? não sei, trabalho. vai ver que tem um gênio que eu não conheço, que Que em 15 olha em minutos 15 consegue minutos. resolver isso. Não sou eu essa pessoa, entendeu? Isso que tem, sei lá, a inteligência artificial junto na consulta, eu não sei, mas não sou eu. Uhum, Então, uhum. devolvi o dinheiro. Teve gente que Justíssimo. você não podia fazer isso, não estava acolhendo o paciente. É muito louco que esse negócio de acolher, né? Gente, Acolher não é concordar. ui! Acolher é você criar um ambiente onde tem possibilidade dele enxergar o que ele nunca quis enxergar. Exatamente. Não é pra ficar fugindo. Não. Você entendeu? Ele tem que enxergar aquilo. Sim, isso que é acolher. É você ter a coragem, acolher é você ter coragem de falar pra pessoa que pode ajudar ela se ela estiver no lugar de realmente querer se Você não ajudar, tá sabe? aqui, que você não quer se ajudar, não quer evoluir. Isso. E não é colocar dedo na cara, porque você é um narcisista, não é nada disso. É tipo, não, vamos olhar esse traço, sabe? Quando você faz isso, o que acontece? Você tem um gatilho? Entendi. Então ela te compara com
Com a tua irmã, ok. E aí, o que você sente nesse momento? Antes que você comece a xingar as pessoas e tal. Aí você ajuda a pessoa, passa. Isso que é acolher. Uma das coisas que é importante... Acolhimento não é concordância. Não é. E nesse perfil, você tá fazendo um trabalho difícil, sabe? Com certeza. É um trabalho difícil, cara. Você sabe que a pessoa não quer enxergar aquilo e ela é agressiva. Ela vai ser agressiva contra a sua pessoa. E dependendo, ela vai ser agressiva publicamente. Sim. Por que a Tariana? Por que a Bia? Por que não sei o quê? Né? Com certeza. Verdade. Então, a gente como terapeuta, quem é muito codependente... Não quem pode lidar com transtorno de Gente, personalidade. Tu tem que ter passado pelo teu processo. Porque eu sou codependente em recuperação. Exatamente. Entendeu? Mas quando eu era mais codependente, lá no início do canal de YouTube, as pessoas 2015. me comiam viva. Me comiam viva. Porque eu não tinha capacidade de falar não pra ninguém. Eu não tinha capacidade. Eu via os mesmos comportamentos da minha mãe, eu não tinha estrutura pra falar pra pessoa. Sacou? E aí, como que eu tô ajudando filhos de sistemas familiares narcisistas a melhorarem se eu tô validando o narcisismo deles? Porque eu sou uma covarde? Eu não passei pelo meu processo. Então, assim, tem que ter um preparo teórico, tem que ter uma vivência e tem que ter um amadurecimento de que ele não precisa gostar de você. Você falou um negócio tão Terapeuta importante. não precisa gostar. Quantos terapeutas, por causa das suas questões mal resolvidas, estão buscando amor através dos seus relacionamentos com o paciente? Exato. Verdade. Ou até vida social. Tem terapeuta que não tem vida social. E, tipo, através dos pacientes ela tem um lugar de importância, sabe? E aí você fica lá colocando a sua criança interna, vamos usar esse conceito, colocando a sua criança interna lá. Você vai me amar? Você vai me amar? No lugar errado, cara. Exatamente. Aí você tá revivendo um trauma, retraumatizando o outro, se retraumatizando, não tá acontecendo nada de terapêutico ali. Nada. E é interessante você estar falando, né? Porque tem terapeutas que, por exemplo, o paciente... eu vou dar um tempo. Isso sempre aconteceu comigo. Foi que bom. Que a terapia acontece da porta para fora. Com certeza. Que a gente já se entende. Eu E quero essa ver história como não é é que com você você. entende o mundo e o mundo tá te entendendo. Pronto. E aí a pessoa sumia. Aí tinha gente que falava assim, mas como assim, você deu alta? Eu falei, não, ele pediu um tempo. momento, eu achei maravilhoso. E meus pacientes sempre voltaram depois. A pessoa, mas ele pagou esse período? Eu falei, não, porque eu também estava livre. Foi um momento de... Foi um acordo. Mas, gente, ele tá certo, tá na hora dele voar. A gente combinou como seria o voo. Meu, você falou um negócio que eu acho meio esquisito, mas... Não que você falou, mas... Sim. É assim... Às vezes eu vejo os terapeutas falando como se era pra terapia ser pra sempre. Eterna. Nós não somos eternos. Que bizarro, gente. Exatamente. Me abandonou. Eu nunca me senti abandonada por nenhum paciente. Nunca me senti abandonada. Nunca. É muito bizarro. E aí outra coisa, aí às vezes o terapeuta não só tem esse negócio de tem que ser eterno, e às vezes ele tá querendo buscar amor também, mas às vezes ele construiu as finanças dele em cima daqueles pacientes, aí ele tem que manter os pacientes. Sim, os mesmos. E isso vai capotar. Não, isso tudo, a gente tem um giro na vida que é necessário correr. Gente, olha a natureza. As estações mudam, a gente também muda. Eu sempre achei maravilhoso. E quando o paciente não propunha, eu falava assim, tá na hora da gente parar um pouquinho. E aí o paciente falava, mas por quê? Eu fiz alguma coisa errada? Eu falei, não, meu amor, nós evoluímos. Isso. Tá na hora de E por você ir isso, lá segue fora. um pouquinho. Se precisar, eu tô aqui. Exatamente. Isso. Vá. Eu tava na minha terapia, né, depois que fui diagnosticada, eu tava com uma terapeuta autista e tal, a gente ficou lá um período de tempo, aí eu senti, eu tô plena. Eu tô plena Tem com que essa... praticar agora isso. Aí eu avisei ela, olha, daqui a pouco eu vou encerrar e tal, não sei o quê. Aí eu tava, tipo, uns 2 meses, um tempinho aí sem terapia, aí alguém... Mas você tá sem terapia, Tariana? Como? Você não pode. Você tá nessa posição, você é psicanalista, você tem que estar sempre em terapia. Não. Gente, a terapia, às vezes, é com a pessoa.
às vezes a terapia é você pegar o que você aprendeu lá e você pensar por conta própria no mundo. Aí, claro... Eu acho que a maior parte da terapia óbvio, é a né? segunda parte. Não, a maior parte da terapia acontece fora da terapia. Mas eu digo assim, às vezes você não tem que estar indo regularmente. Você pode ficar um tempo. Não Claro é assim. que num período inicial, naquele autoconhecimento que você está descobrindo, está conectando as Começando coisas. a viver a Ok, prática. você cria a base, você cria o solo. Mas você tem que ganhar a estrada para Isso. trazer novamente, né? Pronto. Exatamente. E vai pensar sozinho. Às vezes você tem uma influência de uma pessoa que você tá vendo toda semana há anos. E é positivo, ótimo. Claro. Mas vai pensar sozinha um tempo. Vai ficar no mundo, vai pegar as Você precisa ferramentas. pegar essas ferramentas Total. e botar em prática. Total. Exato. Senão nunca vai saber, Absolutamente. foi por causa da terapia. Não, você evoluiu, botou em prática e se desenvolveu. Eu Perfeito. sempre dizia uma coisa, Tari, que eu atendia, eu falava assim, todos os meus pacientes um dia viram amigos. Quando virou amigo, a terapia já não está tão necessária. E aí eu me torno a amiga que vou dizer assim, tá na hora de buscar uma terapia. Isso já aconteceu com vários pacientes. A pessoa chega assim, você não me quer mais como... Eu falei, não, você evoluiu tanto. E aconteceu da gente virar muito amiga. Pronto. Então agora eu sou amiga que digo, procure. Muito bem. Vá. Isso é Como eu verdade. quero que também você chegue para mim, Bia, você não tá bem. Procure, porque agora você tem esse direito também. Perfeito. E esse dever que é o vínculo de amizade traz. Isso, exatamente. Então é um Perfeito. passo à frente, não é Total. uma coisa que foi ruim, entendeu? É um processo, Exatamente. ciclos, começa, Ciclos, fecha. Exato. A vida é assim. Eu queria comentar num assunto que a gente estava falando Uhum. sobre o negócio do espectro, né? Que é tão importante. Com Porque é certeza. impossível a gente dar essas possibilidades terapêuticas se a gente não fala de espectro. De porque espectro. ou é narcisismo, não é. Ou isso ou aquilo. E eu até falei para as pessoas, eu também dizia para as pessoas, não tem tratamento, tá? E eu estava errada, porque eu não tinha informações. Agora eu tenho mais informações e estou sendo responsável e abrindo para as pessoas que estão em algum lugar no espectro que possam se tratar de algum jeito. E eu não vou definir por ela o que é válido, só porque ela não pode desenvolver empatia ou não sei o quê, entendeu? Mas tendo falado isso, o que eu queria apontar? Muitas pessoas criticam o DSM, tudo bem, criticável por várias questões, tudo bem, mas assim, pra você criticar um negócio, você tem que conhecer o negócio. Concorda? Porque Com certeza. criticar com certeza. sem conhecer fica um Porque a pouco maioria difícil. faz isso, É. né? Critica sem conhecer Mas não nada. tem a base. Exatamente. Então, peraí, você pode criticar sim, tá tudo certo, mas você tem que conhecer o negócio. Então, no projeto de individuação, a gente estuda o DSM, a história do DSM. Por quê? Porque tem fatores históricos que influenciam em por que isso apareceu assim, aquilo não apareceu, né? A gente estuda o modelo tradicional do DSM para as pessoas saberem. Mas eu sou psicanalista, não posso diagnosticar. Minha filha, você vai trabalhar com pessoas nesse espectro, tu tem que saber as ferramentas e conseguir diagnosticar, independente de você não conseguir escrever um laudo, entendeu? A pessoa que é um laudo, ela vai pro psiquiatra. Uhum. Mas você tem Verdade. que saber. Você tem que saber, não vem com esse negócio de... Usar, porque são ferramentas de um instrumento Pronto. para ser utilizado. Pronto. Então a gente estuda o DSM, a gente estuda as críticas ao DSM. Claro. Também. A Não gente tem classificação perfeita, irmão. A gente estuda propostas diferentes e a gente estuda, no DSM, a versão 5, na seção 3, tem o modelo alternativo, né, o modelo diagnóstico alternativo. A gente também estuda o modelo diagnóstico alternativo, passo a passo, saber usar ele inteirinho. Por quê? Porque ele é um modelo dimensional. Ele leva em consideração o espectro. E aí, tudo que a gente está falando é imediatamente óbvio e possível no modelo alternativo. Só que para você ficar falando mal do DSM, você super pode, você tem que conhecer quais são as ferramentas, o que tem disponível e o que você vai usar de alternativo, você entendeu? Então, eu queria falar isso para falar que também as nossas... O próprio DSM evoluiu Isso. para sutilezas. Pronto, o próprio DSM, gente. Tá tendo Exatamente. detalhes que não tinha. Até porque nenhuma classificação dá conta da complexidade Não dá. humana. Ainda mais essa complexidade adoecida. Isso. Se a gente não dá conta da complexidade saudável, você imagine a complexidade adoecida. Exatamente. Entendeu? Então, Aí a gente traz desse jeito, se o próprio DSM, a partir de 2013, lançou isso, porque reconheceu todos esses outros erros e todos esses outros problemas que não se sustentam em pesquisa, então não tem por que estar assim no DSM, né? Enfim, por que a gente não vai ter essa mentalidade de, as ferramentas que nós temos agora são essas, identificamos esses limites, essas possibilidades,
E vai evoluir. Com certeza. Tu sabe um negócio muito louco que eu vejo, que eu acho muito questionável? Tipo assim, eu não sou psicóloga, eu sou psicanalista. E honestamente não foi nesse curso que eu aprendi. Com certeza Você não. entendeu? Com certeza não. Eu tive que ir atrás em inglês das muito informações. mais. Com certeza. Né? Putz, eu esqueci o que eu ia falar. Peraí, o Você que que a gente estava falando do espectro. Do espectro. E do anexo 5. Ai, gente. E que você, Dessas não fez sutilezas. psicologia, mas fez a psicanálise. Dessas sutilezas. Que a psicanálise não te ensinou esse estudo da classificação. Mas eu esqueci totalmente o que eu ia falar. Não Você tem o menor acredita, mano? problema, acredito. Isso Nossa. acontece comigo muito frequentemente. Mas é muito comum. Você Eu acho fica que era um pensamento tranquilo. importante, mas Mas vai foi embora. voltar. Se é Em importante, algum momento ele volta. vai voltar. Mas isso que você falou é fantástico. Assim, se a DSM começa que era a coisa mais Estrutural. mais manual, tanto que Sim. o nome é manual. Sim, Né? exatamente. Começa a botar um aspecto de sutilezas, de dar conta, é sinal de que o que a gente está pensando. Lembrei. Você falou, eu lembrei. Tem um pensamento que eu vejo aqui no Brasil, que eu acho muito questionável. Eu sou psicanalista, como eu falei, mas eu tenho que ir atrás de pesquisa, gente. Eu tenho que estar constantemente... Uma coisa não impede a outra. Exatamente. Sempre tá estudando. E como eu tô treinando terapeutas, tudo que eu ofereço pra eles tem que ser embasado, entendeu? Com certeza. Tudo tem que ser embasado. E eu vejo uma atitude que eu acho questionável aqui no Brasil, que é a seguinte atitude. Sabe essa rivalidade que tem entre os psicanalistas e os cognitivos comportamentais? Não tem... Tem. Você- Eu lido com eles muito bem. Muito bem todos. também. Com todos. Porque eu nunca Eu acho que nada se fecha. Eu nunca permiti fechar conhecimento. Soma, vamos somar. Cognitivo comportamental é muito bom para certas coisas. A psicanálise é muito boa para E entender acho que outras, você pode das flutuar sutilezas. pegando os instrumentos de lá, Mas a gente trazendo pra cá e nunca daqui teve pra lá. esse tipo de... A gente tem, quando eu trabalhei, tinha na equipe psicanalística, TCC, aí eu falava assim, A gente esse sempre flui paciente muito bem. Fantástico. é mais para psicanálise, porque ele está querendo se entender. Ele precisa, Aí nesse o ponto, outro lidar já com tinha isso, mas ele estava com problema ali na questão da Perfeito, ansiedade aguda, então vai perfeito, para o TCC, para Perfeito. descondicionar. Porque daí você tem uma ferramenta específica. Quando vem a Nossa. ansiedade, você respira, você faz Ferramenta, isso, você não tem usa guerra. essa sensação, não sei o quê. Não tem Sacou? guerra. Não tem Eu guerra, acho que quando não, você mano. se prende numa estrutura, Somente você se perde. Você se perde e aí vira seita. Exatamente. É isso que eu ia falar. Era essa parte que eu acho esquisita. Aceita. O pessoal tem um pensamento de seita. Isso, Só concordo. pode ser aquilo. Que Concordo. loucura! E pior que... Por que é pensamento de seita? Porque daí eles criam o inimigo. Isso mesmo. Mas eles conhecem? Não, Como eu falei. não. Tu vai estudar... Tu vai criticar o DSM? Eu espero que tu conheça o DSM, querido. Não, aí fica o pessoal dizendo, TCC é como condicionar cachorrinho, pavloviano. Gente, não é isso. Ah, nossa, TCC não ajuda nada, né? Não, a pessoa tá tendo um ataque de Mentira. pânico, né? Ou tipo assim, psicanálise não é ciência. Gente, mas tem todo um entendimento. Tem todo do clínica, ser aquela humano. experiência coisa. clínica, Tem cara. toda uma... De 100 uma- anos. Não, tem toda uma história que é bonita de Uma ver. acadêmica minha chegou e falou assim, mas por que toda vez eu tenho que parar 10 minutos antes da terapia para fazer o relaxamento, onde ela está se desenvolvendo ali naquela fala que é importante para ela? Eu falei, mas isso daí você está presa num conteúdo. E você tem que olhar o seu paciente como indivíduo. Exatamente. Nesse momento, ele precisa, não do relaxamento, ele precisa falar. E você tem que acolher. Porque Olha a se você sutileza. romper isso, você está atrapalhando o Mas trabalho aí que com tá. ele. Os terapeutas têm que entender que eles não são seguidores de Não métodos, pode. reprodutores de métodos. Eles são agentes. Você tem instrumentos, de mas você não métodos. pode se prender. Exatamente. Gente, é muito louco. Agora, eu fui procurar uma terapeuta australiana, porque, cara, eu fui fazer a seleção, né, da minha terapeuta. E aí, eu sei lá, eu li mais de cento e não sei quantos perfis diferentes de pessoas. Não tinha um terapeuta que só usava uma linha. Todos eles foram, ao longo dos anos, fazendo várias formações. Vai Precisa. somando. Óbvio, Vai gente. somando. Óbvio. Você precisa se desenvolver. Se Freud estivesse vivo hoje, ele Imagina, seria um você ótimo imagina. neurocientista. Não, Perfeito. Com certeza. E você imagina, hoje, a gente tendo nas redes sociais, uma rede social do Freud, do Jung,
dos filósofos, Platão. Eu ia levantar todo dia de manhã e falar... Pra dar uma quem lida Freud em postou. Sim, porque tem diferentes utilidades, diferentes coisas. E se somam. Isso. Conhecimento é somatório. Isso. E eu fui achar uma pessoa fora do Brasil por causa dessa rivalidade idiota, cara. Exatamente. Tipo assim, eu sou formado em psicanálise, mas eu tô me pós-graduando em terapia do esquema. Que teoricamente é cognitivo comportamental, mas não é uma evolução da cognitivo. Você tá evoluindo. Oi, gente, né? E tudo que for útil de ferramenta, eu vou usando. Tipo assim, se eu estudo narcisismo, tem coisa da psicanálise, da cognitivo comportamental, terapia do esquema, sistemas internos familiares. E ainda vai ter uma E vai ter, lá na com frente. certeza. Gente, eu não vou ficar, esses eu não vou estudar. De Eu vou estudar jeito, né? tudo Isso que é tem a ver com narcisismo. preconceito com Perfeito. conhecimento. Perfeito. Como é que você vai servir o seu cliente, seu paciente, cliente, seja lá o que você chama, Sim. se você não reage, não responde ao que ele tá te trazendo? Você entendeu? Eu entendi perfeitamente. Tem uma coisa que diz, o mercado, que eu não gosto, parece uma coisa pejorativa, mas assim, as pessoas querem que você ajude elas a resolverem problemas. Ponto. Se você ajudar elas a resolverem problemas, não Elas vão importa, tá- não importa que como. linha. elas vão ser gratas a você. Isso. Na prática, quem E tá em ponto. terapia fica satisfeito com o que você descreveu. Essa briga é pra quem tá em rede social, sabe? Verdade. É quem tá em rede social se atacando, acho que a pessoa tem um senso de identidade, sabendo que ela não é psicanalista ou não é cognitivo Não, O comportamental. importante é tem, que você tem, atingiu tem. o objetivo daquela pessoa que Isso. chegou Eu pra quero você. ter, isso eu tive, graças a Deus, sou grata demais dos meus pacientes chegarem para mim, tipo assim, cara, eu aprendi demais, estou pronta para ir para qualquer lugar. Recebi muitos adolescentes que foram para fora estudar e mandavam bilhetinhos, cartinhas, e hoje é WhatsApp. Eu sinto falta dos nossos encontros, mas eu tô pronta para qualquer coisa. Que legal! Isso para mim é Oscar, cara. Sim. Agora, se o outro achou que eu usei a linha tal, a linha tal, não. Eu tenho consciência de que foi dado melhor. E esse melhor, muitas vezes os pacientes chegavam, eu li um artigo, não sei o que, eu falei, traga. Que bom, você Essa é trouxe. outra coisa, gente. Deixa eu ver. Porque tem gente que fala assim, não, isso não funciona. Pronto. Gente, nem leu. Imagina, Vamos escutar o outro, vamos entender. Exatamente. imagina a pessoa chega em você, paga uma sessão de terapia, ela tá te trazendo conteúdo. A tua função é pegar o conteúdo que ela traz. No mínimo. No mínimo. Por respeito. Né? Porque ela tá te trazendo um conteúdo por alguma razão, cara. Até se vocês chegarem à conclusão que aquilo não tem um Não negócio... procede. Então, não é lógico. Isso, mas vai ter um processo para vocês chegarem nessa Exatamente. conclusão. E isso faz parte do processo terapêutico. E a atitude de, ai não, isso é balela. Ah, isso é coisa de internet. Isso é coisa de não sei o quê. Gente, Vamos a lá ao Harvard tá na internet. fundamento. Tá todo mundo na internet. Todo mundo na internet. Então, isso eu acho que a gente tem que... Isso eu acho que é vaidade, né? E a gente tem que baixar um pouco como Eu também terapeuta. acho. Eu também acho. E aí, a parte da ciência especificamente. Ora, se ciência está sempre evoluindo, obviamente o conhecimento atual está incompleto. Claro. Sendo assim, Sempre estará. A gente tem que estar. E nós também temos que estar preparado para isso. Uma coisa que eu disse há 10 anos atrás pode ter mudado. sim, E ok. total. E que coisa boa que mudou. Perfeito. Né? E depois trabalhe também as suas feridas narcísicas para você ter culhão de falar, gente, eu falei X, mas agora eu tô falando Y. Sabe por quê? Porque eu tenho melhores informações. Exatamente. E eu estou sendo Seja responsável. humilde de chegar e falar, olha, quando eu trabalhei isso, foi assim, assim, assim. Na época que eu estudei, era assim, assim, assim. Hoje a gente tem uma evolução, a ciência está a favor da gente, né? Perfeito. Gente, há muitos então a anos ciência se atrás, a gente reviu falando também, sobre né? fobias, né? E aí a Ana falou assim, mas a gente conversando mesmo, né? Um bate-papo. Ela falou assim, na minha época, eu pegava os pacientes, tinha a Varig, A Varig Vasco, tinha o simulador de voo. A Varig era a única que tinha. E eu fiz um convênio, liguei na cara de pau, falei, eu posso levar meus pacientes aí? Aí eles Na me minha deixavam. época, Mentira que você fez isso. Fez. Que arraso. Juro, Na por minha isso que época- eu sou uma saudosa da Varig. na minha E a época Varig de pra mim foi estudo, maravilhosa. era fechar os olhos, respira. Não, eu levava. Imagina você entrando no avião. Depois, eu já peguei já a nova era
da tecnologia, Hoje você tem de o você óculos, botar um realidade óculos virtual. virtual. Não precisa ligar pra Varig, né? Exatamente, bota um sensorzinho, o batimento tá aumentando, tira agora, vamos conversar sobre isso. Então, assim, se você ficar Serve uma preso, comidinha serve uma comidinha né? horrorosa. Porque hoje os voos estão as Pronto. comidinhas. Você só tem Dá um direito a biscoito, água. dá um biscoito e água. Entendeu? Pra simular o Olha, voo. as 2 fileiras vai ter o suco. Você agora que já É tá no terceiro verdade. é só água. Exatamente. tadinha. Agora tá assim. Agora tá Pra Eu vou- vocês não tem nada. É. Exatamente. Só tem o pouso daqui a pouco. Exatamente. O pouso. Se tudo Então, der assim, certo, Se né, você resta não de tiver em pouso. processo de evolução sempre, é isso que você tá falando. Exatamente. Você tá. Eu acho que é um desrespeito com aquela pessoa que te pagou. Eu também acho. E também acho que esse negócio de falar. Não é só os cognitivos contra os né, Não. psicodinâmicos. Também tem um negócio assim. Deixa eu dar uma introdução no que eu vou falar Por para favor. ter um contexto, tá bom? Existem muitas linhas terapêuticas, holísticas, alternativas, cognitivos, embasadas em evidências ou não, enfim. E cada pessoa pode fazer uso de uma série de ferramentas. Você entendeu? Tipo, aromaterapia não cura autismo. Não cura autismo, mas eu sei que um cheirinho, no momento que eu tô desregulada, me ajuda, junto com uma respiração profunda, eu tô prestando atenção nos meus sentidos, isso dá uma Sensação. regulada, uma calmaria. Eu não tô falando... Não é o tratamento, é mais um aporte, É é mais uma coisa. É mais um Isso que eu tô instrumento falando é que vai tudo auxiliar para que somatório. você é um fique melhor. apoio. É um apoio, tem 10 milhões de apoios, gente. É aquela coisa do óleo essencial, né? Tipo assim, ele não vai curar, mas ele soma. Sim, ele soma. momento, ele soma. super soma, cara. Aí a pessoa fala assim, até lavanda. Você já viu? Lavanda, gente, dá uma sensação de bebê, Aham. de úterozinho. De acolhimento. O que mal faz. É. Agora você fala assim, É. não, a lavanda vai curar. Não vai não, curar. não, aí não brisa. Mas pode somar. Pronto. Não Aí, tem problema. aí qual é o outro problema que eu vejo aqui na mentalidade do Brasil? Eu entendo que quando as pessoas falam a palavra pseudociência, Uhum, elas estão querendo falar, não chama de ciência o que não é. uhum. Até aí, Ok, tudo bem. Ok, tá certo. Tá certo? Não chame de ciência o que não é. Mas isso não é dizer que aquilo que não foi validado pela ciência não tem Não nenhum funciona. valor. Exatamente. São falas diferentes. Exatamente. Você entendeu? Não, total. Então, não, faça seu cognitivo comportamental, use seu alopático, vai na sua psiquiatra, normal. Mas tem esse apoio aqui. Você pode fazer yoga. Super vai Não te vai ajudar com um monte de colaborar? coisa. Não vai reduzir a ansiedade? Não faz ele reconhecer a respiração dele? Isso, não Não tem... precisa nada. Leia um pouco de filosofia. Você vai ter um autoconhecimento Mas não é que científico. ajuda. Mas amor não é científico. Mas o que não é científico não quer dizer que não exista. Pronto. E também não não tem quer dizer que não feito. seja Porque Porque científico. não foi feita nenhuma pesquisa, você lendo filosofia, se você melhora ou não, ou participando de um grupo de filosofia. Eu acho que melhora. Cara, eu não sei se você pega isso assim, mas eu sempre tive, o estudo sempre foi meu hiperfoco. Sou um TDAH que lutei muito, depois de muito tempo eu consigo ler com mais tranquilidade, ter um processo de audição e na leitura melhor, mas o estudo sempre para mim foi importante. Agora, eu sempre tive um questionamento. Eu não posso viver só dentro de uma universidade em pesquisa. Como que eu vou viver? Como que eu vou saber a prática? Eu vejo colegas maravilhosos, com artigos maravilhosos, mas nunca viveram a realidade, A prática é a diferente. prática. Então, hoje, eu trabalhando com neuromodulação junto, eu vejo assim, não adianta eu só ficar na pesquisa, não adianta eu só falar que trabalhar F3 vai melhorar. Quando eu fui trabalhar com a Ana, mudou muito essa opinião, porque ela fala, depressão, a pessoa pode ter excesso de pensamento negativo. Então não adianta você só ficar trabalhando numa área para trazer energia para ela. Tem que reduzir aquele excesso de pensamento, porque senão você está aqui e aqui não, vamos trazer o equilíbrio. E aí quando você chega para dividir isso, o povo, não, mas isso não é ciência, isso não tem comprovação. Gente... E isso não é um pensamento científico. Porque se você tem um pensamento científico, você sabe que a ciência não está completa. Exato. Ela é sempre incompleta. Você entendeu? Não é um pensamento científico que você fala... Você está evoluindo cada vez mais, a experiência daqui com a sua, com ali, é que vai ajudar. Gente, vamos numa coisa básica que as pessoas sacam, né?
há 20 anos atrás, o ovo era o inferno da vida. Ah, Hoje o ah, ovo é o perfeito, alimento perfeita colocação. perfeito. Tudo Ovo. científico. Pronto. Manteiga. O ovo era inimigo. A manteiga ia matar a gente. Hoje a manteiga Entupiram ajuda. a gente de margarina. Hoje a manteiga Perfeito. é muito melhor. Perfeito. O óleo de banha. A banha. É Deus me muito livre a melhor. banha Banha. do porco. Exatamente. Você entende? Isso, exatamente. Você foi perfeito. Ai, eu fico A muito ciência- aliviada a que ciência vocês pensam. O tempo todo ela está se redizendo ou pedindo perdão ou não Aham. pelas besteiras que Aham. achou, porque assim, eu nunca acreditei que o ovo era uma coisa que fazia Pois é. mal, uma coisa que gera vida por aquecimento. Você imagina uma galinha E hoje você senta, vai comer ovo, bastante ovo. é só dar um aconchegozinho. Amo essa história, né? Tipo assim, aquele ovinho tem a vida, aí a galinha vai dar um aconchegozinho. Pá, Incrível. Aquilo só explode. pode fazer bem Só pra pode mim, fazer bem. entendeu? Não, eu agora eu como peixe, eu sou pescatariana, né? Faz Uhum. uns 8 meses, mas antes disso eu tava 8 anos e meio vegetariana. Uhum. Só no ovo, gente, eu treino. Haja ovo. Tipo, eu já consegui Mas você comer... já viu a quantidade de substâncias que tem um ovo, meu filho? Então. É um É. esplendor. Gente, é um esplendor. É. E tipo, né, eu vejo meus Mas exames... como mudou? Você hoje vai a qualquer hotel, tem ovos mexidos no Aham, café da manhã. Não aham. tinha. Não tinha. Não tinha. Não Hoje tinha. tem. Isso, Tem, isso. ainda oferecem, né? Isso, Exatamente. E aí, tipo, aí eu chegava a comer, porque eu né, fazia musculação pra hipertrofia, na época, 20 ovos por dia. Ovo caipira, laranjão. O caipira. Laranjão. As pessoas. Aí Isso. o pessoal ficava, que absurdo, não sei o quê. Gente, a única coisa que eu escuto quando eu faço os exames e os médicos falam pra mim, todos falam a mesma coisa desde os meus 20 anos de idade. Tu tem triglicérides e colesterol de atleta. Então pronto. 20 ovos por dia? Exatamente. Sacou? Ela pode ser até rainha de bateria. que verdade. a rainha de Quando- bateria do Rio de Janeiro. de carnaval. Não, mas elas tiram a gema. É. Tá. 3 não tiro, meses não. antes são 20 ovos. Eu já vou na gema mesmo. Não, são 20 ovos, só da clara de ovo, entendeu? Querido, bota no repórter Pipinho pra gente. Aqui, vamos lá. Vai O explicar. que é o repórter Pipinho? É aquela comunidade que a gente tem, Ser Humano Sustentável, e a gente diz, ó, vamos receber Tariana, a gente põe o seu Instagram, Instagram, seus endereços lá. tá? E as pessoas vão lá. E elas mandam as perguntas e a gente vai perguntar. Vamos lá. Diferentes tipos de narcisismo. Quais são as diferenças entre o conceito de narcisismo primário, os traços narcisistas e o diagnóstico clínico do transtorno de personalidade narcisista? Tá, narcisismo primário é um conceito que Freud trouxe, né? Uhum. Então, é um narcisismo primário porque todos nós temos. Sim. Então, a ideia é que o bebê não tá consciente do resto do mundo, sendo assim, ele é o centro do mundo. Sim. E isso com socialização, ele crescendo, interagindo com os outros, no contexto normal aí, ele se desenvolveria para além desse narcisismo primário. Ou seja, ele aprenderia a levar em consideração o outro, Os né? outros. Uhum. Só que quando ele não consegue sair dessa percepção de tudo tem que estar Ao meu redor. isso ao meu redor, isso se torna aí algo patológico, que Freud chamava de narcisismo secundário. Secundário. E aí que a gente está entrando no espectro do narcisismo patológico, Uhum. que aí tem muitos traços, né? Aí a pessoa, traço narcisista pode ter 10 milhões de traços. Da onde que eu vou tirar esses traços? Você pode tirar, por exemplo, do modelo tradicional do DSM, grandiosidade, necessidade de ser o centro das atenções, achar que só pessoas especiais podem te entender, arrogância, inveja crônica, exploração dos outros. Aí são os traços mesmo, né, listados lá. Ou você pode usar a ferramenta alternativa do DSM, que daí tem 25 traços de personalidade. Alguns desses fazem parte do domínio de antagonismo, que tem a ver diretamente com narcisismo. Aí lá colocam coisas como antagonismo mesmo, né? Tipo, você está indo contra as pessoas, ou manipulação. Porque manipulação pode ser um traço narcisista, mas não faz parte do diagnóstico oficial. Uhum. Mas tem outros traços que Uhum. podem aparecer, né? Os alternativos que você está falando. Isso, exatamente. Então, qualquer pessoa tem traço narcisista ou pode ter traços narcisistas, em maior ou menor grau. Menor proporção. Agora, transtorno de personalidade... uma terceira coisa. Você também pode tirar os traços narcisistas de uma ferramenta diagnóstica que eu gosto, que é o inventário do narcisismo patológico. Uhum. Esse inventário do narcisismo patológico é uma atualização, levando em consideração falhas
no entendimento do narcisismo nas décadas anteriores. Ele é uma atualização do inventário da personalidade narcisista. Eu só quero diferenciar porque o da personalidade narcisista só leva em consideração a grandiosidade narcísica. E já esse do narcisismo patológico, ele leva em consideração as duas facetas principais do narcisismo, que é a grandiosidade junto com a vulnerabilidade. Especificamente a pessoa alternando entre os dois. A enorme maioria dos narcisistas tem as duas faces, com o lado predominante, não é? E aí, o transtorno de personalidade narcisista, aí vai ser um diagnóstico mesmo, né? Que no DSM, como é que funciona? Tem 9 sintomas, e aí a pessoa tem que se encaixar em 5 desses 9 sintomas. Isso, aí tem aquelas coisas normais do DSM. Tem que ter aparecido, pelo menos, até o início da fase adulta, tem que acontecer em várias áreas da vida da pessoa, tem que ser um negócio... Não só no único... Isso, não pode ser por causa de outro transtorno, ou questão neurológica, né? Tem tudo isso. E aí tem o que eu gosto, eu prefiro o modelo alternativo, porque ele permite com que, além de você, ele te dá uma possibilidade não só de especificar qual é o grau de severidade daquele traço, como você pode montar um collage, montar uma imagem daquele paciente específico. Porque se você pega o modelo tradicional, são aqueles 9 traços e é só aquilo. E as combinações possíveis entre eles. Entre eles. Se você pega o modelo alternativo, ele fala, primeiro, de 4 áreas que você tem que analisar na personalidade da pessoa. Na área interna, você analisa como que ela tem autoimagem, se ela é capaz de ter uma autoimagem consistente, estável ao longo do tempo, se ela tem a capacidade de autodirecionamento de dentro para fora ou de fora para dentro. A gente já sabe que o narcisista tem o direcionamento de fora para dentro. Ele né? se valida de fora para dentro. Isso. A segunda parte que você analisa aí na personalidade do modelo alternativo é como ele interage interpessoalmente. Aí você vai falar sobre a capacidade empática do indivíduo narcisista, que tem um comprometimento empático. E aí você vai ver também a capacidade por intimidade, né? Que também tem um comprometimento, porque se você tem uma defesa contra a vulnerabilidade, logo você não consegue ser... Dificuldade de relacionamento, Isso. claro. Aí você analisando essas 4 facetas, aí você vai para o critério B, que tem a ver com você ter que ser o centro da atenção e você ser grandioso. Grandiosidade, eu queria dar uma explicado do que é isso, tá? Grandiosidade é a sensação de que você não tem que seguir as regras. As regras não se aplicam a você. A você. A todo mundo, menos a você. Mas eu não tenho que seguir as regras. E a grandiosidade, ela pode ser aberta. Todo mundo tá vendo. Eu tô falando, gente, eu sou tão melhor do que vocês. Vocês não têm noção, cara. O dia vocês vão ser escolhidos por Deus, que nem eu, né? Mas a grandiosidade também pode ser oculta. E aí que a gente tá falando de vulnerabilidade narcísica. Por quê? Porque nesse caso, quando a grandiosidade é oculta, aparentemente a pessoa... Desculpa, eu dei uma trocada nas ideias, mas nesse caso onde a grandiosidade é oculta, aparentemente a pessoa não parece grandiosa. Sim. Ela não parece arrogante. Mas ela se pensa internamente. Isso. E o que eu achei... Ela não demonstra pra ninguém. Pronto. Mas dentro dela, ela pode parecer até uma pessoa muito... quietinha, mas ela tá ouvindo aquilo e falando, esses caras são muito medíocres. Exatamente. Eu sou muito maior que isso. As pessoas são idiotas, o mundo é cheio de imbecil, né? Então, por que é legal a gente falar isso? Porque quando o próprio DSM fala, gente, essa grandiosidade não precisa estar aberta. Exatamente. Aí a gente começa a pensar, então quer dizer que esse paciente aqui que não parece grandioso, não quer dizer que não seja. Exatamente. Ok? E aí a gente tem também... E é legal que o DSM fala isso. A grandiosidade pode ser aberta, pode ser encoberta. E ele também fala da vulnerabilidade. A vulnerabilidade pode ser aberta. Aí como é que é isso? Aí a pessoa parece muito sensível, delicada, coitada dela, tem o dó dela, ela tem baixa autoestima, não sei o quê. E aí, quando essa vulnerabilidade é pra fora, muitas vezes é nesse caso que a grandiosidade tá por dentro. Porque, nossa, minha vida não deu certo. Porque o mundo é cheio de idiota, né? Então, externamente é tipo, não sei o quê, mas internamente é tipo, porque obviamente as pessoas são tão imbecis, exatamente. Né? Mas também... Nada dá certo pra mim pela imbecilidade alheia. Isso. Mas também a vulnerabilidade pode estar encoberta. E aí você não acha que a pessoa tem a vulnerabilidade. Porque ela tá sempre parecendo extrovertida, confiante pra frente, agressiva, né? Mas nos momentos de colapso, aí a pessoa entra até em depressão.
Sim. Narcisismo vulnerável está diretamente ligado à depressão Os vulneráveis. e né? os vulneráveis. Os Exatamente. estados vulneráveis, tá? O narcisismo grandioso, esses estados são imunes, É muito difícil. Muito difícil. tá? Exatamente. A culpa, esses estados neuróticos, assim. Claro, a pessoa. Se o narcisista tem os dois estados, então isso quer dizer que no momento interno, quando as pessoas não têm acesso àquilo, ele está sentindo a vulnerabilidade narcísica dentro, mas não está aparecendo. Por que eu falei disso de vulnerabilidade aberta ou encoberta, grandiosidade aberta ou encoberta? Roberto. Porque o modelo alternativo nos trazendo essa clareza, fica muito mais claro você entender o que é um narcisista. Quando você vê o modelo tradicional, é muito difícil você encaixar um narcisista vulnerável lá. E pesquisa mostra que narcisismo acontece em duas facetas, né? Os vulneráveis são mais passíveis de tratamento. Exatamente. Exatamente. Isso faz toda... É importante a diferenciação, porque é aquele tratáveis e não E não tratáveis. tratáveis. Pronto. Ou então mais É difíceis. por isso que a gente tem que diferenciar. Exatamente. E quando não se traz essa realidade da vulnerabilidade narcísica, Bota tudo no mesmo grupo. aí cadê E o tratamento? Não tem. Cadê o Exatamente. tratamento, né? Não. Por isso que eu tô falando, a gente está procurando especificamente possibilidades de tratamento. Você está dentro desse mar chamado Isso. narcisismo, elegendo os que querem, podem e merecem ser tratados. Exatamente. É isso, É isso. né? Perfeito. Vamos lá. Diferentes você, tipos desculpa. de narcisismo. Gostaria de entender como esses termos se distinguem e quais comportamentos cada um apresenta. Tá. Então, quando a gente fala sobre tipos de narcisismo, eu colocaria em dois grupos. O primeiro grupo são os tipos que têm muita pesquisa. Porque daí você consegue uma informação, digamos, um pouco mais estruturada, né? E tem três grupos que têm muita pesquisa, que são os narcisistas vulneráveis, os grandiosos e algo chamado narcisismo comunal. Comunal. É. O narcisismo comunal é um perfil de narcisismo onde a pessoa ganha o suprimento narcísico dela fazendo bem. Então, ela salva cachorrinhos de rua, ela dá comida para as pessoas em situação de rua, enfim, ela é da igreja, ajuda todo mundo, né? E esse perfil, claro que dentro de casa é outro rolê, né? Quem tá Sim, tendo sim, um sim. contato íntimo com a pessoa é um perfil muito confuso. Porque como que você não vai se achar um monstro se tua mãe é pastora e ela ajuda todo mundo? Toda a comunidade ama sua mãe, mas Só dentro você. de casa É outra coisa. é outra coisa. Então, se eu fosse responder isso aqui, eu falaria: os três tipos muito pesquisados são o vulnerável, o grandioso, o comunal. No entanto, eu acho tudo que é informação relevante é relevante, mesmo que não seja muito pesquisado. Nós também vemos categorias, digamos, informais. Por que eu acho que elas são válidas? Porque elas não estão mudando a estrutura básica do narcisismo, que é o que eu acho que eu tenho bastante ainda. Acho que nem precisa. Elas não estão criando Quer um mais um negócio cafezinho? novo. Eu aceito. Queremos café. Bro! Contanto que você manter a estrutura básica do narcisismo, que é essa ligação entre a vulnerabilidade e a grandiosidade, você vai ver que a pessoa pode pautar a grandiosidade dela em 10 milhões de coisas diferentes. Então, você vai achar, por exemplo, na internet, os narcisistas somáticos. É uma pessoa que pauta a grandiosidade em cima do corpo. Os narcisistas cerebrais. É uma pessoa que pauta a grandiosidade em cima do cérebro. Os narcisistas negligentes. É uma pessoa que com seus íntimos, ela não tem nenhum tipo de tempo ou energia emocional, mas ela é profundamente carinhosa e dá seu tempo todo pra quem tá fora. Entendeu? Na rua. Isso. Aí tem essas várias palavras que as pessoas vão criando, né? Sim, de acordo com o recorte que elas veem. Pronto. Tendo a estrutura básica do narcisismo, eu acho válido falar, dá pra pautar nisso, naquilo outro. Mantendo a estrutura básica do narcisismo, Entendi. né? Eu diria dessa E é forma. mais fácil de entender e Sim. lidar, Sim. né? Perfeito. Então é o O vulnerável, o vulnerável, grandioso e o o comunal. comunal. Bem explicadinho. Próximo, Bru. Origens do narcisismo. Tenho uma dúvida. O que contribui para que uma pessoa desenvolva características narcisistas? Ok. Então, assim,
A gente mais ou menos falou. A gente mais ou menos falou, mas eu queria só dar uma pincelada num detalhe específico. A gente sabe que condições psicóticas, borderline, psicopatia, também tem fortes fatores genéticos. A gente sabe disso. E ninguém vai negar que provavelmente tem fator genético pro narcisismo. Claro. Mas o que pesquisa mostra até hoje? Ninguém identificou um gene narcisista. Sim, único. Você entendeu? Sim. E tem genes relacionados à psicopatia, né? Então, tem alterações cerebrais no narcisista? Tem alterações cerebrais. Mas ninguém sabe se nasceu daquele jeito, se foi... Muito obrigada. São 3, amor. Só na cafeína, Quando que vier, são 3 traz TDAHs. Tá bom, não. Povo aqui Aqui é de 3 em baseado. 3. Ah. Aqui é de 3 em 3. Mas tá certo, você viu a convidada A convidada primeiro, a casa Tá agradece. educada, tá educada. A casa agradece. Então, eu queria só deixar claro que até o momento nós não temos razão para acreditar que o narcisismo patológico é predominantemente genético. O que pesquisa mostra, tempos atrás de tempos, é que tem 2 caminhos principais para o Que é narcisismo. aquilo que a gente falou Isso. da educação, Isso. né? Isso. Por que eu queria falar isso? Porque nisso de nós contra eles, tem muito negócio, uma mentalidade assim. Para fazer mal, tu tem que nascer mal. Uhum. Entendeu? Então, se fez mal, é porque nasceu monstro. E no caso do narcisismo, não é, gente. É exatamente assim. Não. Claro que tem narcisista psicopata, aí pode ter um fator genético, Sim. lá, 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 tem tudo isso que a gente já sabe. Mas que fique claro, até para possibilidades terapêuticas, que é o que a gente está buscando, gente. Possibilidades terapêuticas. Sem esquecer que a gente vive numa sociedade que os valores narcisistas são exaltados. Aplaudidos, recompensados. Exatamente. Aplaudidos e Então, recompensados. mais um fator desse Isso. setor aí que você está falando. Tá. Próximo, Bru. Origens do narcisismo. Essas características são aprendidas ou têm influência genética? E além disso, existe uma idade específica em que podemos identificar esses traços narcisistas? Bom, a questão genética eu acho que a gente já falou, né? Ó, tem aquele esquema, né? Oficialmente, a partir dos 18 anos de idade, você vai diagnosticar as pessoas. É claro que você já vê traços antes, né? Obrigada. Vamos ver. Então, o que eu falaria sobre uma pergunta dessas é o seguinte. Às vezes as pessoas chegam, tipo, não, mas a partir de que idade dá pra ver os traços? Ninguém muda de um dia para o outro. E, tipo, também não é pra ter uma atitude do tipo, então quer dizer que ela é narcisista. Tu tá falando de uma pessoa de 14 anos de idade que tá tendo um comportamento altamente narcísico, ok, atípico até em comparação aos pares dela. Só que, em vez de me abordar perguntando, então o martelo foi batido, ela é narcisista, não tem o que fazer. Já que a gente tá falando que é aprendido o negócio, né? Se ela tem 14 anos de idade, ela tá com esses comportamentos, então vamos fazer algo para ajudá-la a lidar com esses comportamentos. Porque você, como mãe, pai, enfim, tia, pessoa que interage com essa pessoa, tem muita influência, Com certeza. né? Então, eu só queria lançar isso. Ter essa visão, né? Isso. Talvez seja até mais difícil, porque quando você É. diz que as pessoas que interagem têm responsabilidade nesse movimento, às vezes não querem, né? Claro, Mas por tudo bem. isso que eu mencionei uma criança, né? Não, Uma sim, pessoa de claro. 14 anos de idade. Porque às vezes você tá lidando com alguém de 50 anos de idade, você não... Não tem como. Aí é por si. É por si É por mesmo, si. né? Próximo, Bru. Variação de comportamento. É possível que uma pessoa apresente comportamento narcisista em um ambiente como no trabalho, seja diferente em casa? Só. É o mais Só. comum. É o mais comum. Aliás, gente. vai ser assim, quase não vai ser Exatamente. diferente. Claro que eu diria, né, que em casa seria um inferno e no trabalho... O santinho, Maravilhoso. Isso, Maravilhoso. isso, Há isso, suspeito, há suspeito. Eu diria que isso é bem comum em funções de liderança, né? De todos os aspectos. Todos os aspectos. Aspectos religiosos, aspectos de grandes empresas, de CEOs, é muito comum. Sim. Muito que ocorra. E em casa ser ao contrário. Reproduzir algo que... Próximo, Bru. Você. Desafios em relacionamentos amorosos. Ou quais são os desafios mais comuns enfrentados por quem está em um relacionamento com uma pessoa narcisista?
Como esses relacionamentos costumam se desenvolver? Eu diria que um dos desafios mais comuns é a invalidação da realidade da pessoa. Do outro. Isso. Então, tipo assim, se eu tô com uma pessoa que literalmente não consegue entrar em contato com a própria vergonha, que daí são ativadas as defesas, aí ela começa a reescrever a realidade e colocar as coisas de um jeito que eu peço desculpas por algo que eu nem fiz. Por que eu tô pedindo desculpas mesmo? Mesmo que você seja uma pessoa, tipo, muito madura, com o tempo, se uma pessoa fica te acusando de um monte de coisa, Você aquilo começa a se auto-questionar, né? você se questiona, cara. Então você percebe que você não acredita mais na sua percepção da realidade. Você tá com uma culpa, se você é capaz de sentir culpa, cara, que tem perfis que Claro. não são capazes, né? Você tá com uma culpa muito grande, você nunca sabe por quê. E você não consegue saber o que é e não é real. É essa incapacidade de ler. Mas o que é certo e errado? Não de uma forma moralista. Tipo, o que é certo e errado pra mim mesmo? Uhum. Eu não sei mais, porque eu sabia uma época, mas eu não sei mais o que eu sou ou quero, né? Então essa perda de identidade, essa perda de capacidade de saber o que é certo e errado. Eu tava conversando com uma amiga minha, uns anos atrás, e ela tava com um comportamento muito esquisito. E fazia um tempo que eu não via ela, e eu fiquei pensando pra mim, ela tá com o comportamento de quem tá em relacionamento com um narcisista. Abusivo. E tava. Ela tava num relacionamento com um narcisista. Começa a ter sinais. E por que eu identifiquei? Porque ela tava muito confusa. E tipo, ela não era assim, sabe? Uhum. Era uma menina que, Ela pô, tava duvidando de si mesma. muito né? confusa, muito confusa. Os papos que a gente tinha ao longo dos anos, que ela, né, conseguia voltar pro eixo, não tava conseguindo. Uhum. E tipo, falava, mas mulher, você não tá vendo que isso, não sei o quê. Ai, eu não sei, Tari. Eu não sei. Eu não tenho certeza. Então, uma quantidade astronômica de ansiedade. Confusão, culpa. Você vê esses sintomas nas pessoas que lidam com narcisistas. Como esses relacionamentos costumam se desenvolver? Bom, eles falam aí das fases, né? Do narcisista, que muitas vezes, não sempre, começa com o que eles chamam de bombardeio de amor, Exatamente. ou love bombing. Love bombing. E o negócio sobre o love bombing é assim, a pessoa vai te dar muita atenção. Quem não quer atenção? Todo mundo. A Todo pessoa mundo vai quer. olhar pra você e ela vai ver tudo que você tem de característica incrível. E ela vai falar pra você. E às vezes você tá mó tempo sozinha, tá na seca, tá carente, não sei o que. Aí chega essa pessoa te dando autoestima, cara. Uhum. Te colocando lá em cima. Você nunca recebeu tanto carinho na sua vida. Tudo que você quer, né? Tudo que você queria na sua vida. Ah, mas o narcisista tá lá friamente calculando? Não, gente, ele não tá friamente calculando. Ele não é um psicopata de profissão que tá, né? Não é isso, calma. É que a criança interna dele tá buscando até hoje alguém pra resolver os problemas dele. E ele transferiu isso dos pais pra você. Então, no início do relacionamento, ele realmente tá no estado... A gente não fica no início de Sim, relacionamento? O narcisista também dá bomba de hormônios, químicas, só que ele tem essa questão de idealizar o próximo, que pra ele quer dizer... Vai vir com tudo. Finalmente eu achei a pessoa que vai me Me fazer nutrir. parecer bem, que vai me nutrir, que vai resolver os meus Alimentar problemas. todos os meus desejos. Nossa, ela é perfeita. Ele realmente acha que você é perfeito, mas é essa descrição que você quer de amor? Ah, eu achei a pessoa que vai me nutrir, a pessoa que vai, sabe, que vai me fazer me sentir incrível, que vai tirar os meus problemas. E aí, ao decorrer... Isso. Aí a pessoa tá no mundo de fantasia. Porque, tipo assim, um indivíduo narcisista te conhece, ele tá buscando alguém pra preencher esse papel na fantasia interna, que ele vive na fantasia dele, né? Onde ele é o maioral. Ele achou você, ele te colocou na posição. Se você tem as reais características ou não de preencher aquela posição, é irrelevante. Porque ele vai agir de forma a coagir você. A ser A ser aquilo. A ser aquilo. Essa pessoa Isso. alimentando. Isso. Você tem que me alimentar. A mãe Isso. passarinha que fica alimentando. Isso. E ele vai fazer isso fazendo você questionar as partes suas que não agradam. Uhum. E aí você vai reprimindo, né? Não agrada, deve ser minha culpa mesmo, né? Então daqui a pouco você só é o que pra ele? Serviços, sexo, O D, utilidades domésticas. Ai, só. É só isso que você é. É. E aí, como eles regulam a autoestima com o outro, né? É isso que é o comprometimento deles na autoimagem, na autoestima. A pessoa não consegue sozinha manter sua autoestima. Se eu não recebo um elogio hoje, se alguém não me dá elogio hoje, tô de boa. Não Ok. acontece nada com a minha autoestima, entendeu? Vou continuar aqui. Exatamente. Mas como no caso deles, esse é o problema da... Eles precisam daquele nutriente. Isso. Aí quando eles percebem, você não está preenchendo o papel que era pra você preencher.
Muitas vezes, não todos os casos, mas a grande maioria dos casos, aí eles vão buscando outros, Sim. né? Para fazer o mesmo movimento. Para fazer o mesmo movimento. Uhum. Tá E sempre também, em busca do... e também se eu tenho uma defesa contra a vulnerabilidade, para que eu vou querer colocar todas as minhas fichas numa pessoa? Exatamente. Isso quer dizer que você tem poder sobre mim. Se eu espalho meu interesse em várias pessoas, ninguém tem poder maior sobre mim. chance, não, e maior chance de eu ter suprimentos Pronto, diversos. e não ficar Diversos. sem. Exatamente. Não ficar sem. Aqui eu me alimento desse, ali eu me alimento Isso. daquilo. Quando não Isso. tiver aqui, eu tenho Eu aqui. tenho aqui. Isso. Pro final, pode ou não haver o descarte, porque tem narcisistas que ficam felizes você sendo utilidade doméstica. Eles podem Eu ter. acho que a maioria não descarta. Exatamente. Fica ali A com maioria vários é outros. ótimo. Com vários Cara, outros. eu tenho uma esposa, uma namorada, Uhum. uma outra pessoa pra quem eu tô falando, vamos casar, uma amante. Exatamente. Tá tudo suprimento. maravilhoso. Tá buziando pra mim O em casa? suprimento tá vindo. Tá vindo, tá tudo esse, certo. esse narcisista vai ser quase impossível pedir Exatamente. para tratar, porque ele tem Não. muito suprimento. É. Né? Que fique claro, o narcisista que tem possibilidade de se tratar, normalmente é o colapsado, em estado vulnerável, já Exatamente, perdeu tudo, já. não tem nada pra Enquanto ganhar ele com tem aquilo. essa Ele rede tá- de Isso. suprimento. Isso. Não chega. vai, não chega. Próximo, Bru. Estratégias para lidar. Caso identifiquemos comportamentos narcisistas em nosso parceiro, quais são algumas estratégias saudáveis para lidar com essas situações e preservar nossa saúde mental? Eu acho que a maior estratégia que a pessoa pode ter é ela tá muito saudável mentalmente e fazer de tudo para ela estar saudável mentalmente. Porque a realidade é que Se pessoas manter. saudáveis não aceitam narcisistas. Exatamente. Né? Então, tipo assim, se você sabe identificar o que você tá sentindo, o que foi o gatilho, o que gerou dentro de você, qual foi o comportamento que você externalizou, como isso impactou sua vida, e você consegue identificar o que é e o que não é respeito porque você sabe os seus valores para relacionamento, você não tá no relacionamento só porque alguém te deu atenção, né? Aí você tem um parâmetro. Então, quando a pessoa faz um negócio, como é que é? Aumentar tom de voz pra mim, eu falo de forma compassiva. Eu não fico em relacionamentos onde as pessoas acham que elas têm que aumentar o tom de voz. Então, o segundo, se você tem autoestima e você tem valores para um relacionamento que são claros pra você, eu sei, por exemplo, eu não aceito agressão. Eu não aceito agressão passiva, eu não aceito patadinha, eu não dou. Eu não que aceito. que eu vou receber? Não aceito. A agressão começa pequeno, viu? E Sim. vai crescendo. E vai crescendo. Vai testando. Isso. Então, tenha inteligência emocional para você sacar o que está acontecendo dentro de você e você entender o que está acontecendo fora que você discorda. Tenha a coragem e a linguagem compassiva ou não violenta de abordar o outro com clareza a respeito do que aconteceu. Ó, nós tivemos uma situação assim, eu senti profunda tristeza nesse momento que você fez isso, porque eu me senti... Eu Assim. senti um abandono. Abandono. Eu amo muito você e com essa sensação de abandono não me dá segurança. Eu acho que numa próxima ocasião dessas, o que você acha de quando você estiver desregulado, a gente pausa a conversa e a gente retoma a conversa mais tarde. Você conseguir explicar para a pessoa o que aconteceu. Foi isso que eu não gostei passo a passo, sem ataque. Você tá Sem lidando grosseria, sem grosseria. Você é uma adulta. Não se torne quem você não quer ser. Exatamente. Né? Aí você vê a resposta do outro. Você vai ver diferentes respostas, tá? Pode ter uma pessoa que você acha que é mega narcísica, mas a primeira vez que você aborda ela, ela é capaz de mudar o comportamento. Sério, Tariana? Sim, minha irmã foi isso. Pode acontecer. Eu fiz isso? Não, então... Isso. Pode Eu acontecer. vou Já mudar. vi isso acontecer. Eu nunca tinha falado não pra minha irmã. Então, na época que eu tava pensando em cortar contato com a minha mãe, eu pensei, a Dessana vai junto. Eu pensei, porque olha o jeito que ela me trata, cara. E eu comecei a falar não pras duas ao mesmo tempo. Eu falei não pra minha irmã uma vez. E ela... 20 não sei quantos anos dela me tratando de um certo jeito, ela... Mudou. E depois ela me falou assim, ó. Tari, eu só queria te falar que eu te respeito muito mais agora que tu tem culhão. Tava faltando culhão. Tá faltando culhão. Agora tem. A gente acaba sendo tratado também como a gente permite A gente o outro. permitindo, as Isso. coisas vão acontecendo. Isso. Pode acontecer também de Isso. você falar e não surtir Não. efeito. E também pode acontecer de você falar, a pessoa dar uma bela de uma surtada, ficar toda rabugenteando, rabugenteia entre horas ou dias ou semanas. Ou Aí- semana. E aí- depois vira a chave. E Isso. depois dá. E eu também já vi isso acontecer. É muito louco, mas você pode pegar duas pessoas que têm comportamentos igualmente severos.
Mas essa responde. E essa não. Você vê que não é nem só o comportamento e a severidade do comportamento. É alguma coisa na pessoa. Que você não sabe dizer. Você é não um sabe caimento que é. de ficha. Isso, é o caimento de ficha dela. Então eu já vi. Eu tenho um amigo, uma pessoa. O narcoborder. A gente fala um perfil narcoborder, né? Cara, todas aquelas características lá, doentias e tal, mas a gente falava pra pessoa, surtava. Porque isso aí, eu sou vítima, 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 eu sou vítima. E depois. Nossa, eu refleti. Nada a ver, né? Pode ser mais leve. Pode ser isso mesmo. Entendeu? E aí a pessoa. De ninguém chegou pra dizer, para dar outro padrão. Ninguém chega Pra em pessoas. falar, pra dar assim. outro padrão. Ninguém chega. Porque tem medo. Pronto, é claro que tem medo. Você tá afim de lidar com a agressão da pessoa, você já tem seus gatilhos de infância. Você lembra sua mãe, seu pai, não sei quem. Com certeza. Você pensa só em ter conflito, você já. Por isso que eu falo, a Perfeito gente tem que isso. bancar, né? A gente tem que abrir a porta Ponto. mesmo. Outra, Bru. Narcisista na maternidade. Gostaria de entender melhor quais comportamentos específicos sugerem narcisismo na maternidade. Além disso, como posso romper esses laços emocionais sem me sentir culpado? Não pode. Vai com culpa. Vai com culpa, Vai meu com amor. culpa É mesmo. com culpa. É que nem com medo. Vai com medo. Isso, Vai e isso, vai. Isso. Então, assim, gostaria de entender melhor quais comportamentos específicos sugerem narcisismo na maternidade. Então, eu não sei se é isso que a pessoa queria falar, mas só pra deixar claro, a pessoa já é narcisista antes da maternidade. Sim, claro. Ela já. Né? Não é Por que acaso ela brota. teve filho. Por acaso ela teve filho. Então, o que vai brotar depende do perfil de narcisismo dela. Então, para aquela pessoa mais grandiosa, ela pode, sei lá, ela pode competir com a filha. Se chega um namorado, ela pode dar em cima do namorado, usar as mesmas roupas que a filha, sabe? Se ela é um perfil mais vulnerável, ela pode... você vai sair hoje? Mamãe tá com dor de cabeça. Chamar atenção. Isso, sabe? Eu já começando meu teatrinho aqui. Chamar atenção. Mas é bom, mesmo. é bom. Né? Então depende do perfil, como ela pauta a grandiosidade ou vulnerabilidade dela, Pra entendeu? manipular. Isso, mas essencialmente o que vai acontecer na maternidade ou paternidade? Homem cria filho também, tá? Sim, claro. Né? E o que vai acontecer é que não me ofusque e não deixe a sua posição. Se a sua posição é me ouvir contar histórias tristes, então continue na sua posição. Se a sua posição é brilhar, mas não muito, então continue na sua posição. Eu tenho um lugar para você na minha cabeça. Você sendo o meu filho que age desse jeito, você me dá o suprimento que eu preciso e fique lá. E todo o resto eu vou arranjar um jeito de te invalidar, de usar agressão direta ou indireta para você ir apagando esse resto. Além disso, como posso romper esses ciclos? Gente, vamos lá. É difícil. Vamos lá. Quando a gente tá ali... Por que a gente tem que ter propriedade de ter passado por certas coisas? Não tem como. Se você tem capacidade de sentir culpa, você vai sentir culpa, tá ligado? Exatamente. Você vai sentir culpa. Não sei que você seja antissocial, mas você vai sentir culpa. Você vai sentir culpa. Então, as pessoas perguntam um negócio que não é a pergunta correta. A pergunta é, como que eu faço o necessário sem sentir dor? E a resposta é, faça o necessário sentindo dor. Exatamente. Porque daí você vai se dessensibilizando contra ela. É uma terapia de exposição mesmo. E aí você banca fazer o que tem que ser feito. E aí a culpa vai diminuindo. Por que ela diminui? Porque quando você faz o que tem que ser feito, você começa a criar outras condições na sua vida. Isso começa a gerar levezas que você não tinha, relacionamentos que você não tinha, consequências positivas que você não tinha. Aí, de repente, você está nutrida emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Aí... a culpa não é mais uma Mas daquele hospedeira. tamanho. Isso. E você está se Exatamente. nutrindo. Então, o segredo é, aprenda a bancar as suas emoções, porque nada te manipula mais do que as suas emoções. O que acontece com indivíduos, personalidades de autoconflito, é que elas são capazes de ativar nossas emoções mais fortes. E a gente tem medo da nossa emoção, e também das consequências, é claro, né? E aí a gente, com aquele medo, a gente não banca atravessar a culpa, ou o medo, não sei o quê. Então... tenha a capacidade de regular as suas respostas emocionais para você se acolher, para você criar estruturas de apoio, para você fazer o difícil com a dor. Vai com dor. É isso. E passa. E passa. Porque tem uma hora que a dor ri pra Ela você passa. e você ri pra dor. Pronto. Tem um Se ditado você em inglês... ficar só no abismo, olhando pro abismo, pra vitimização, querido, uma hora o abismo vai Vai te olhar pra puxar. você. E tu vai ficar lá. E vai ficar Vai lá. Tu vai ficar lá. Tu vai ser uma daquelas pessoas que daqui a 30 anos vai estar tá contando a falando história a mesma triste. coisa, exatamente.
Exatamente. Tem um ditado em inglês que é parecido com tá no inferno, abraça o capeta, né? Isso. Em inglês é if you're going through hell, keep walking. Então, Aham. se você tá caminhando pelo inferno, continua caminhando. Continua. Porque você vai. tem que chegar do outro lado, gente. Exatamente. Você tem que sair de lá. Não adianta ficar chorando. Voltar ali. não vai rolar. Vai se queimar Ficar lá mais. não vai rolar. Vai. Exatamente. Né? Próximo, Bru. Influência na infância e adolescência. Como o narcisismo na infância e adolescência pode moldar a autoestima e o desenvolvimento emocional ao longo da vida? Existem padrões comuns que podemos observar? Não entendi Eu também não muito entendi, não. bem a Também não. pergunta. Nossa, ainda bem que são 2 pessoas ou 3, porque eu também não entendi. Porque são perguntas Narcisista que na mandam, mas infância está sem e sentido. adolescência pode moldar. Eu acho que é o seguinte, eu acho, tá? Vê se vocês conseguem. O fato de ter um pai, uma mãe narcisista na infância e na adolescência, como isso pode moldar a autoestima e o desenvolvimento Dessa emocional pessoa, ao longo isso. da vida. Entendi. Da pessoa que é o filho também- dessa Que é o pessoa. filho. Isso, o Eu filho. acho que é isso. Bom, se for isso, essencialmente a pessoa vai crescer sem senso de eu, Exatamente. né? Isso. Porque, tipo assim, se quando você expressa algo de você, né? Ai, mamãe, papai, olha só isso aqui. A pessoa olha para aquilo. Não faz mais do que a sua obrigação. É. Então, você recebeu uma mensagem Sim. que aquilo que é seu não tem valor, né? Então, de forma... Claro que isso não é 100% dos filhos de sistemas familiares narcisistas, mas de forma geral, a gente vê uma falta de senso de eu, muitos gatilhos emocionais, né, que tomam conta da pessoa e ela fica naqueles mesmos padrões, assim, de perpetuar situações onde ela continua tendo falta de senso de eu. Ela vai entrar num relacionamento tóxico, se ela for terapeuta, ela vai ser super codependente, não vai conseguir Exatamente. fazer, né, o que ela tem que fazer lá. Então, é falta de senso de identidade, falta de noção dos próprios valores. A pessoa não Exatamente. sabe quem ela é. Exatamente. Ela não tem validação. Isso. Autovalidação. né? Isso. Próxima, Bru. Desafios com uma mãe possivelmente narcisista. Como você maneja os filhos que se sentem culpados por não se sentirem bem em relação aos seus pais narcisistas? Ela já falou. Ela falou É. bem sobre isso. Eu diria né? mais uma coisa, Fala. que eu acho que é relevante até para falar sobre as questões dos antissociais, narcisistas e tal. Eu penso assim, olha, daqui para fora eu tô interagindo com o mundo. Daqui para dentro é o meu mundo interno, ok? Uhum. Dentro do seu mundo interno, você pode sentir tudo. Você pode sentir culpa. Sim. Você pode sentir vergonha, você pode sentir o que for. Por que eu tô falando isso? Porque em uma quantidade bem grande dos casos... Perdão. Quer Numa uma quantidade... Ah, sim, obrigada. Numa quantidade bem grande dos casos, as pessoas acham que elas não podem sentir culpa. Você entendeu? E aí, mais uma vez, é a resposta emocional dela manipulando ela. Então, às vezes eu tô lá com um paciente e eu uso uma técnica da régua, né? Eu falo pra pessoa, ok, por exemplo, de 0 a 10, numa régua de 0 a 10, o quanto você quer ter contato com sua mãe, por exemplo. Aí, no primeiro momento, a pessoa fala o que ela acha que deve falar, né? Ai, Eu acho. 4. Ok. Por que 4? Por que não 0? Uhum. Por que não 10? Ai, Tari, 4 porque... Ai, a família vai falar muito, sabe? Ai, outra coisa, eu me sinto mó mal quando eu me distancio dela. E eu queria ser o tipo de pessoa que tem uma família, sabe? Ok, então você tá me falando que de 0 a 10, as razões que fazem você querer ter esse contato porque medo pega mal. Isso, é porque pega mal. Ok, mas se você não... Se tirasse esses elementos, eu não tô te perguntando se pega mal. Eu falei pra você analisar internamente e você já sabe a resposta, tá? Porque você pensa na sua mãe, você já vem uma resposta na hora. Não tem ninguém aqui, olha, ela não tá aqui. É. Ninguém tá aqui. Tá tudo bem, sou eu e você, não vou contar pra ninguém. De 0 a 10, o quanto você quer ter contato. Independente da culpa. 0, tá? 0. 0. E aí, manejando dessa forma, eu mostro pra pessoa, você vai sentir culpa. Só que não confunda o que a culpa diz que você tem que fazer com o que você de fato sente. E com o que você deve fazer. Isso, exatamente. Então, ajuda a pessoa a confessar, Uhum. a entender que tá tudo bem
e a separar o que ela está confessando do que ela de fato quer fazer. E que deve fazer. E deve fazer. Exatamente. Perfeito. Próximo, Fantástico. Bru. Empata Versus versus narcisista. Empata versus narcisista. Como a dinâmica entre um empata e um narcisista se manifesta? Ok. Eu não gosto dessa comparação, eu não gosto nem dessa palavra empata, por várias razões. Eu acho que traz muitos problemas, tá? Primeiro que o fato de que você tem capacidade de sentir empatia não quer dizer nada. Com Não certeza. quer dizer nada. Não quer dizer que você não tem um transtorno. Não quer dizer que você não faça mal pros outros. Só quer dizer que você tem capacidade de sentir empatia afetiva, Sim. né? Se a Sim. gente não tá falando sobre empatia cognitiva, né? Uhum. Então, Porque você falou uma coisa sensacional. Uma coisa é sentir empatia, mas você pode sentir e não fazer nada. Outra coisa é agir em função disso. Eu vejo muita gente, assim, pessoal que gosta dessa coisa de salvar bichinho, vejo muita gente, ai meu Deus, mas ninguém colabora, ninguém oferece, nem materialmente, e ainda fica criticando o que os você outros, isso. né? E é por isso que eu tenho um problema com essa palavra. Uhum. Não, e vamos combinar, empata não parece que a pessoa é pata? Exatamente. Eu não gosto uma do pata. som. Eu não Empata. gosto, porque parece assim, você Ia é falar uma besteira não, aqui, empata. oh meu Deus. Porque assim, não parece, O tipo empata assim... F veio aqui. Quem pata? Porque Não é, empata, não é uma ai. pessoa assim que você falou assim, pata, não faz nada. Pata, não tá fazendo nada, só tá Exatamente. Empatando a vida. Podia tranquilamente É. criar essa Empatando palavra. a Ai, tá vida. empatando a vida, gente. Exatamente. É mais bonito do que Então Não é? fala, querido. Então, o que você... É isso que eu acho que as pessoas não entendem. Nessa mentalidade de nós contra eles, pra variar da internet, o pessoal decidiu que se você se envolveu com um narcisista, obrigatoriamente é porque você é uma pessoa profundamente humana, empática, virtuosa, Não moralmente... necessariamente. Tem nada a ver, gente. E outra coisa, sentir empatia não significa que você faz alguma coisa, Exatamente. né? E convenhamos, existem condições onde as pessoas são capazes de sentir empatia, mas elas destroem seus relacionamentos vez após vez após vez, até começarem a aprender a se regular. Exatamente. Por Senti- perda. Isso. Sentir empatia em si não quer dizer que você é uma pessoa que é saudável para ter um relacionamento. Isso. Não quer dizer nada. E é uma mentira que narcisista só se envolve com pessoas que são capazes de sentir empatia. Narcisistas se envolvem, além de com codependentes, eles se envolvem com outros narcisistas, borderlines, histriônicos, antissociais, dos que eu trago para entrevistar, alguns falam, eu só namoro um antissocial, porque uma pessoa muito empática não vai me entender, então eu preciso de um cara que esteja no espectro da psicopatia, porque quem que vai me... né? Eu preciso de alguém assim. Aí tem um outro que fala, não, eu já gosto dessa pessoa carinhosa, ela me lembra o que eu não tenho, é legal, ela me dá, Aham. né? O que eu não tenho. Então, assim, empata versus narcisista, na minha opinião, não existe. Isso é uma Não é uma coisa contrária. Não. Então, como é a dinâmica entre esse negócio que não existe, eu acho que a pessoa quis falar aí como é que é a dinâmica entre uma pessoa que não é uma personalidade de alto conflito e é carinhosa e tem capacidade empática afetiva e uma pessoa narcisista. Bom, geralmente o que acontece aí, gente, vamos separar duas coisas, tá? Eu não vi uma pessoa que é muito saudável, veio de uma família muito estruturada, ficar em relacionamento com uma pessoa muito narcisista a longo prazo. Não demora, né? Isso. Mas eu vejo pessoas que vieram de sistemas familiares assim, ou condições assim, normalizarem isso. Essa é outra razão porque eu não gosto da palavra empata. Eles estão colocando, eu sofri traumas que me fizeram normalizar um comportamento e sentir tesão por esse perfil de pessoa. Elas estão confundindo isso com, eu sou uma pessoa que sente empatia. Uma pessoa que não confunde essas coisas porque ela teve uma outra referência, ela vai começar a lidar com um indivíduo narcisista, a saúde mental dela vai afastá-lo. Isso. E ela vai se afastar também. Então, o que eles chamam de empata, na verdade, às vezes é uma codependente, é uma borderline, é uma pessoa que tem as condições dela pra tratar. Porque Entendi. ela normalizou um negócio. Entendi. Entendeu? Por isso que eu não gosto Ela disso se aí. adaptou Ela fez uma adaptação. facilmente ao desrespeito, à Pronto. falta de consideração. É isso que você está colocando. Isso. Então, muitas vezes é uma pessoa que é codependente, por exemplo. Podia ser, então, alguma coisa assim, alguém disfuncional afetivamente Versus narcisista. versus narcisista.
Porque empata me lembra pata. Aí realmente E é não... pata mesmo, né? Não, mas não é dá, pata. mas É não é. desrespeito a gente chamar uma pessoa de É. pata. Então eu acho que tem que ser disfuncionalidade afetiva versus narcisismo. Isso. Aí Em alguma disfuncionalidade. DA. em qualquer... Não, DA. DF. Disfuncionalidade. Não, DA. DA, DA. afetiva. DA versus Isso. narcisista. É. Pronto. Isso. Muitas vezes a gente vê uma condição de uma pessoa que quer salvar, né? E que confunde, quanto mais eu doar de mim, mais tem chance de que essa pessoa vai se salvar. Porque o povo tem umas ideias muito loucas de que um adulto que diz que ele não recebeu amor o suficiente na infância, que a única coisa que você tem que fazer é, tipo, dar seu amor pra ele. Não, você tem que despertar o amor nele. É! É dele. Isso! O amor tem que ser dele, né? Isso. E, Não, gente... mas tem gente, né, que acha que você pode suprir Isso. o outro, Ai, o amor do outro. Sabe como é que ele não teve uma mãe que o amava, então eu vou preencher esse papel. Não preencha esse papel. Não. Eu não tô falando pra você ser escrota com ele. Eu tô falando que Não ser mãe dele. não seja mãe dele. E outra Exatamente. coisa, se você quer ser mãe de alguém, torne-se uma mãe suficientemente boa que se torna desnecessária. No sentido de que, pelo menos, não seja mãe de ninguém. Mas o que eu tô falando é... Ou seja a sua mãe. Isso, Uma melhor versão da mãe que você não teve. Isso. E com o indivíduo narcisista, tenha a clareza emocional de explicar o que você gostou ou não gostou, comunicar com uma linguagem compassiva e ver se ele reage ou não. Exatamente. É isso, gente. Ver se dá ou não dá. É isso. Se é vai isso. rolar ou não vai Isso. rolar. Mas seu amor não vai salvar ninguém. Não salva. Não salva, Não salva. tá? Mas não salva mesmo. É. Próximo, Bru. Empata. Que não é, Versus que é narcisismo. disfuncional afetivo. Pronto. Uhum. Em que medida as características empáticas podem ser exploradas pelo narcisista? E como o empata pode proteger sua própria saúde emocional nesse tipo de relação Ela falou. desafiadora? Você Ela falou exatamente isso, Falou né? muito bem até. Não Eu vai acho- mudar ninguém e a pessoa tem que se entender. Isso. E, Né? por favor, não chama de empata, porque você tá se colocando numa posição de eu fui escolhida porque eu sou pura e É. não porque Eu sou não uma eu pata. normalizia. Eu sou uma Porque eu sou Não uma sou. pata. Eu sou uma pata, gente. Não, eu tenho eu tenho disfuncionalidades afetivas Afetivas. que foram aproveitadas, ou aproveitadas. que se Pronto. casaram, Se casaram. Perfeitamente que pra se estar ali com ele. casaram. Fica mais fácil. Muito bem. Próximo. Narcisista versus psicopata. Quais são as principais distinções entre transtorno de personalidade narcisista e Ou psicopata? psicopata. Bom, a nível genético, a gente sabe que o psicopata Tem primário... muito mais o componente genético. Isso. Então, tem isso que é muito importante. E a gente sabe que o narcisista tem muito mais o fator aprendido. Isso. Mas também, gente, um psicopata primário não vai ficar sofrendo com vergonha. Entendeu? Ele não vai ficar, tipo, levando tudo pro ladinho Não. pessoal, precisando que É. você valide ele. Não é isso. Ele sabe que ele é melhor do que você. Tipo, na cabeça dele, Sim, né? ele tem essa certeza. tem essa certeza. Ele é funcional. Isso. A razão pela qual eu tô falando tanto que narcisismo é especificamente o casamento entre a grandiosidade e a vulnerabilidade oscilando entre si, é porque é isso que diferencia um narcisista de um psicopata. Não tem a vulnerabilidade. Não tem isso, entendeu? Então, o narcisista não. O narcisista, ele não tem autoestima. Aquilo é compensatório. Aquele que tá colocando pra fora é compensatório. Claro, tem narcisistas psicopatas, aquilo. Vamos ver os traços, vamos ver cada pessoa. Mas o narcisista... Mas eu acho que tem uma diferençazinha. Eu acho que tem isso. O narcisista não tem vulnerabilidade mesmo. O psicopata. O psicopata. Psicopata. E o narcisista, quando tem a vulnerabilidade, ele tende a se esconder nessa vulnerabilidade. Eu acho que tem Sim. uma coisa. E eu acho que o psicopata, ele tem uma perversidade muito mais programada, que lhe dá prazer imediato, gozo, que o narcisista não necessariamente tem. Ótimo. Por Né? que é importante a gente pontuar isso? Psicopatia, sim, tá ligada a prazer em enganar, a facilidade com manipulação. Um gozo. Isso, até um gozo. com a perversidade. Pronto. Isso sim tá ligado a isso. O narcisista não tá programando, calculando, gente. O povo não entende que narcisista é uma criança reativa. Uhum. Você entendeu? Ele reage. Não tá vindo de um cálculo. E isso, mais uma vez, é importante a gente pontuar, porque na mentalidade nós contra eles são monstros, nasceram assim, estão calculando tudo. E não é assim. Até, tipo, se você é um terapeuta, não tem essa mentalidade, porque você nunca vai achar possibilidade de tratamento para pessoas no espectro do narcisismo, se você acha que eles estão calculando tudo. Uhum. Não é assim que acontece. E, novamente, tem o espectro.
E tem o espectro. Dentro Pronto. desse espectro, a gente pode ali pensar coisas que é como se fosse engraçado, né? Assim, como se fosse espiritualmente falando, tem uns que abrem uma portinha Isso. para entrar uma luzinha. Deixa uma Isso, luzinha né? entrar. Como isso acontece, Não sei. não sabemos, gente, Não mas é muito louco. Tem uns que... Que abre a porta. Isso. E o desafio é você ter embasamento, estudo e ter passado pelos seus processos pessoais o suficiente para você não ficar achando que tem esperança onde não tem. Tudo bem que a gente não sabe, mas não é para você ficar tipo, eu vou dar amor e vai dar certo, né? Exatamente. E você aceitar. Por que isso ocorre? Não Pronto. sei. Aí que é aquela coisa que você não pode fazer nada achando que você vai manipular o outro para ele mudar. Não vai. Não vai, Isso gente. vai acontecer ou não e a gente não Pronto. sabe dizer. Não Quem sabemos. liga, quem cai a ficha, quem não cai. Pronto. Mas a gente faz o que tem que fazer. Próximo, Bru. Narcisistas e psicopatas. Como esses padrões comportamentais se refletem nos relacionamentos e interações sociais? E quais são as características chaves que diferenciam esses dois tipos de transtorno de A personalidade? gente falou. Também. Eu Né? adicionaria só uma coisa, Fala, que fala. tanto o narcisista quanto o psicopata, já que ela falou que reflete nos relacionamentos, interações sociais, eles vão ouvir você num primeiro momento, para ver o que você está dando de informação, né? E aí eles vão se adequar. Só que o psicopata vai fazer isso de uma forma, como você falou, mais calculada mesmo. Muito mais. Tipo, ele vai literalmente não falar nada sobre ele no início, porque ele quer ver o que você vai oferecer de informação, e como ele tem o prazer em saber que ele consegue te manipular, ele vai usar essa informação de uma forma mais calculada mesmo. A máscara do narcisista é aquele negócio impulsivo e reativo. Então, ele também vai te ouvir. Mas ele tá vindo daquele lugar de... Ai, eu preciso que você me valide. Então, de que forma que eu vou me adequar para a sua personalidade para que isso ocorra, né? Claro, a gente tá falando aí no início onde Sim. tá tudo bem. Um quer ser validado, o outro só quer Isso. estudar o terreno para ver como te usa. É isso. Né? Isso é Tipo importante assim. colocar aí. O psicopata está ali buscando status, poder e Pronto. diversão. Pronto. E o outro está buscando validação. É, né? Exatamente. Não quer dizer que não faça mal. Claro. Os dois vão De uma fazer certa mal pro forma, outro. super. É. Mas a origem da maldade é diferente. Pronto. É maior. Exatamente. Próximo, Bru. Esses são os dois livros que você tem, né? Que é Os Leis da Fluência, não é isso? É. Que é do tempo Fluência. do inglês. Esse The Laws of Fluency, É. a minha primeira tentativa de empreender foi... Como eu passei 10 anos estudando vários idiomas, aí eu cheguei a falar 7 numa vez só, né? E eu pensei, é isso que eu consigo fazer também, né? Vou escrever um Legal livro. isso. Aí, só que daí eu literalmente acordei de um dia pro outro com 0 hiperfoco em idiomas. Aí eu abandonei o projeto. Foram 10 anos, aí eu acordei um belo dia, não tinha nada de paixão. E eu já tinha escrito o Acabou. livro. É. Aí eu larguei os estudos até. Ai, meus hiperfocos são assim. Agora, Esse aqui, Família Família Narcisista. Narcisista. Entenda o impacto e cure-se. Pintado pela minha irmã, que é artista. Legal. Ela que ilustra o meu perfil. Então é um projeto em família mesmo. Eu vejo que o seu perfil Como é o cheio nome de da sua irmã? desenhozinho. Sim. Erendira. Erendira. É muito Erendira. bacaninho. O perfil vem sempre com desenho. Sim. E como ela foi o bode expiatório, na maior parte, ela pinta um negócio... Ela não era predileta. Ela, no final que teve revezamento, ela teve os momentos, mas de forma geral ela foi Entendi. a escolhida pra ser o bode expiatório, Entendi, você entendeu? entendi. Então, Gatinho. eu tinha 7. Chazinho. Então, esse Família Narcisista, Entenda o Impacto e Cure-se, ele é gratuito, gente. Ele foi feito pra ser gratuito, é Que uma legal. contribuição social. Ele é um livro mesmo, não é 12 páginas, tipo, cento e não sei quantas páginas, tá? Entendi. Ilustrado, todo bonitinho. E ele é pra qualquer pessoa que tá pensando agora. Será que eu vim de uma família assim? O que eu faço? Como que eu entendo isso? Baixa o livro. Vai no meu site, baixa de graça. E lá Só- no teu só vai. Instagram, você vai Também no tem um site, link Tem. que você vai lá na direto. bio. Na bio. Isso, exatamente. Na bio. Aham. Só baixa, gente. É gratuito, ele é muito completo. E a gente tem ótimos feedbacks. As pessoas legal. entendem muita coisa só através dele. Que bacana, que bacana. Próximo, Bru. Chegamos agora no momento pipim. Momento pepino explica pra é esse ela. cérebrozinho Que é o lindo. nosso símbolo. É o nosso símbolo, né? É, nascido pelo Gabriel, que fica por trás desses bastidores, sócio da Ana. É um cérebrozinho
Feliz. Muito feliz. Ele tá de fone porque ele gosta de ouvir conteúdos bons. Pessoas que acrescentem. E ele também, quando chegar nessa fase final, ele tem uma curiosidade de fazer algumas palavras-chave jogadas para os convidados. Mas ele faz tipo um ping-pong. Mas ele fica muito tranquilo também se você quiser pular alguma delas, tá? Do tipo passo. Passo. Ele é de boa. E aí ele pede a mãe dele sempre pra fazer, As porque ele perguntas. gosta mais de escutar. Falar não é muito. Aí ele pede a mãe dele pra mãe dele perguntar. Então a mãe Ele dele... vive no mundo dele. Justo, eu entendo. Tá tudo certo, Eu eu te te compreendo, entendo. eu te compreendo. Então, é um ping-pong. Então eu tenho que... Eu não entendi direito como é que é, Isso. mas... Joga uma palavra que Ele vai me dar uma pediu, palavra que e ele o que pediu. vier na sua cabeça Qualquer em relação coisa Você fala? fala. qualquer Isso. coisa. Ah, entendi. E pode Qualquer não falar. É. O que vier, O que vier sobre aquela palavra, fala. Se não quiser também, passa. Não tem que ser Combinar. relacionado ao assunto? Qualquer coisa, ou tem que ser relacionado ao assunto? o que vier, O que vier na sua mente o que sobre aquela despertar palavra. O que aquela despertar em palavra. você. Beleza. beleza? Ok. 1. Autoconhecimento. Ah, a base. A base de tudo, gente. É só isso, rapidão? Não é pra Como expandir. você quiser. Se quiser Como desenvolver, você também quiser. pode. Gente, sem autoconhecimento, você não resolve nada na sua vida. Você não entende nada na sua vida, você não sabe Não porque você tá muda sempre... nada. Você não muda nada na sua vida, você não... E acima de tudo, você acha que a vida tá contra você. Você tem uma impressão de que você é impotente. Com autoconhecimento, você percebe que você tá gerando as situações repetitivas da sua vida. Exatamente. Então, por isso que é importante pra você ter uma chave de mudar alguma coisa de fato, né? Eu só fico pensando que as crianças não têm isso, né? Ai, de hoje... Não, tô dizendo assim, é tão difícil falar de autoconhecimento para criança. Eu sou a favor Não da gente tem fazer um projeto educacional. pra Quem sabe o crianças. Pipinho não se relaciona com as crianças. Uau, Comece a falar incrível. sobre autoconhecimento. Pensaremos nisso. Incrível. Mas vamos lá, já tô derivando. Autoconhecimento, base de tudo. Vamos lá. 2. Se tivesse que escolher um superpoder, qual seria e por quê? Qualquer superpoder. Você pode ser... você pode voar, você pode mudar o pensamento das pessoas, pode ser invisível, Mudar o o que tempo. você quiser. Se eu pudesse escolher um poder, isso vai ser tão poético, Bom, mas eu por removeria favor. os bloqueios contra a minha capacidade de amar. Entendi. Tipo assim, porque tem um amor que eu consigo enquanto Tariana Rocha, vai que eu conseguiria um amor de Jesus, Entendi. entendeu? E eu não sou religiosa, Entendi. mas eu me pergunto se a partir desse lugar de amorosidade, o impacto também não é um negócio diferente. Não é de salvar os outros com o meu amor, é porque quando a gente tá num espaço de leveza, de irmandade, a nossa abordagem, a nossa energia é diferente. E isso pode impactar Eu diferentemente as entendi pessoas. o que você está falando. Tirar os bloqueios. É quase amar como Jesus amou. Que, basicamente isso. Você pode não ter religião, mas assim, ninguém questiona a grandiosidade de Jesus Cristo. Né? Isso aí. Isso une todos. Pronto. Né? Perfeito. Quando penso eu dessa digo, forma. eu também. Isso é uma coisa que une a todos nós. Isso mesmo. E é interessante isso de tirar os bloqueios, porque é exatamente isso. Eu sempre tenho uma coisa que eu penso em relação a isso, Tari. É assim, aquela pessoa que não tem dignidade, que me desperte amor, vamos supor. Eu sempre acho que a gente está na fila do despertar. De chegar aonde Jesus chegou. Claro que muito longe nessa fila. Mas, assim, toda vez que eu vejo uma pessoa assim, eu falo assim, eu amo a pessoa que ela será um dia, quando despertar. E isso me dá uma calma Cara, no coração. Eu acho que eu tenho um dom, realmente, eu vou te falar, eu tenho um dom que me ferrou no passado, mas que hoje é útil, que eu tenho mais maturidade. Tem algo no meu cérebro, eu sempre foi assim, eu sou incapaz de não ver o potencial da pessoa. Entendi. Incapaz. Até quando eu tô com raiva de alguém, é sempre porque eu acho que ela não tá agindo de acordo com o potencial dela. Que ela tem. Entendi. Não é porque eu acho que ela é desprezível. Entendi. Isso foi desde criança. Isso me ferrou enquanto eu não entendia que a pessoa também tem que ver o potencial dela, né? Sim, não é você que vai determinar isso. Mas agora que Então, eu é mais tenho... ou menos isso. Você viu o despertar Pronto. de alguém que não está desperto. Pronto. Porque facilita, né? Total. 3. Propósito de vida. O que veio na minha cabeça é o seu. Então, tipo assim... Todos os dias da sua vida, a pessoa que tá ouvindo, tem coisas que vêm pra você. Vontade, sussurros. Faça aquilo.
escreva aquele livro, Uhum. faça aquele negócio. E por causa de todas as crises que estão acontecendo no dia a dia, a gente não escuta, não parece real, né? Mas eu acredito muito que da mesma forma que eu tenho especificamente as qualidades e a história de vida e o cérebro, você entendeu? E tudo para conseguir fazer este trabalho, e eu sabia que era meu esse trabalho, Uhum. eu honestamente acho que todo mundo tem alguma coisa que, cara, você nasceu com predisposição genética para isso, a sua história de vida te deu uma clareza sobre isso que eu não tenho. Então, não interessa se tem 50 mil outras pessoas fazendo isso, as pessoas precisam da sua voz. Sim, entendi. Então, é isso, é o seu. Qual que é o seu? Vai descobrir o seu. Você tem algo a dar pro outro, entendeu? Vai descobrir o que é. Propósito de vida, né? Literalmente. Franklin, né? O Viktor Frankl fala Aham. muito disso, né? Exatamente. Liberdade. O que veio na minha cabeça foi comunicação compassiva. Por quê? Perfeito. Porque a gente não tem liberdade na nossa vida, nos nossos relacionamentos, porque a gente fica com medos de realmente expressar o que a gente está sentindo, ser honesto com a gente mesmo, com os outros. E eu acho que quando você consegue nomear, elaborar de forma clara o que você sente, quer, isso traz enorme liberdade. Primeiro porque você sabe o que você quer. Né? Isso te dá liberdade porque você consegue se afastar daquilo que Uhum. não te leva àquilo, né? Então eu pensei nisso. A real liberdade é você conseguir comunicar para si o que você de fato está vendo, o que você de fato quer. E também você conseguir criar esse espaço nos seus relacionamentos de real liberdade, onde você pode ser você, falar o que você está sentindo, não ficar travado atrás de medo, ficar 30 anos casado com alguém e nunca poder falar. Entendi. Né? Ser quem você é. Ser Perfeito. quem se é. Uma frase. Nada irreal existe, nada real pode ser ameaçado, e nisso encontra-se a paz de Deus. Então, tipo, tudo que tá te importunando é uma distorção da sua cabeça. Não é que não existam situações concretas, sociais, históricas e tal, mas a gente tem muito mais poder do que a gente imagina. Uhum. Então, as coisas que são paranoias da cabeça, elas não precisam ser reais. Elas não precisam existir. Tem outras coisas, os sussurros que eu falo, que estão dentro de você, eles são reais. Porque eles estão com você desde que você nasceu, eles estão com você não sei quanto tempo. As coisas reais não podem ser ameaçadas. Então identifique o que é real, o que não é. E foque no real. No que é pra ser, Isso. né? Uma saudade. Saudade de estar com as minhas duas irmãs, que elas estão espalhadas. Quando nós três estamos juntas, a gente começa a agir que nem criança. É engraçado, a gente começa a gritar, correr. A gente parece criança mesmo, sabe? E dá uns flashbacks dos momentos bons. Bacana isso, né? É onde vocês se conectam, Sim, né? sim. Felicidade. Meus gatinhos, meu cantinho, meu amor. As pessoas que eu me dei liberdade de manter perto de mim ao longo dos anos. E me dei liberdade de me distanciar de outras pessoas. Não porque eram péssimas pessoas, mas porque eu tinha que fazer muito masking, Uhum. né? Sim. Então, Se disfarçar demais, né? A gente Exatamente. acaba se perdendo Total. nisso, né? Um desafio. um grande desafio pra mim é que eu tenho muitas paixões. Uhum. Eu sei que vocês entendem. Então, tipo, antes de ser entre a parte da comissária e o YouTube, eu dava aula de dança, né? Também. Olha. Eu sou polidancer. Eu tenho uma barra em casa Uhum. durante os primeiros 15 anos da minha vida, eu ficava o dia inteiro desenhando, né? Então, todo mundo sabia que eu ia ser artista. Se você me perguntasse, o que você vai ser, Tariana? Óbvio, artista, né? O que eu vou ser? Então, o meu desafio é ter esse espaço regular para arte, que eu acho que sem o qual eu não tenho nem saúde mental ou vontade de viver, para te falar a verdade, sabe? Esse é meu desafio. Ter esse momento seu. Esse Onde você onde se a conecta, arte se... traz a energia através para da dar arte. força. Perfeito. Perfeito. Estranha essa menina, né? Um livro. Pode ser o seu, tá?
Veio um livro que a minha irmã me deu uma vez. É que eu não lembro em português, é que foi em inglês. Stranger in a Strange Land. É o nome do livro, porque é sobre um alien que vem pro planeta Terra. Aí ele interpreta as convivências humanas de um jeito muito lúcido e racional. Aí a gente se sente meio burro, porque o alien é mais lúcido. Mais lúcido que a gente vê nosso comportamento. Exatamente. E esse livro foi importante porque, desde que eu era criança, eu gosto de ler livro técnico, né? Eu sempre pegava livros sobre como isso funciona. Os únicos livros que eu li na minha vida de romance, né? Foram coisas que eu tinha que ler. Sim, obrigado. Na escola. E esse livro, ele não é um livro técnico, é um romance, mas a minha irmã me deu. E ela falou, esse é um dos livros mais importantes da minha vida. Aí eu li. Eu demorei pra ler, muito tempo, mas foi importante. Eu li um livro que não era o que eu costumava ler, porque era muito importante pra minha irmã, e foi um negócio que me acrescentou. E foi uma autorreflexão, né, também. Você vendo Total. de fora, você se vê também, né? E 10, amor. Amor se confirma no nosso sistema neurológico. O que eu quero dizer com isso é, você até pode chamar de amor um negócio, mas se você tá sempre bagunçada depois que você vê aquela pessoa, interage com aquela pessoa, o que é amor pra você? Amor é quando você interage com alguém, com alguma coisa, e você fica melhor. Mesmo quando você fica pior porque você tem que ver alguma coisa, aquilo é construtivo. Então, em vez de colocar o amor como ideias ou apenas sentimentos, pergunte pro seu sistema neurológico. Entendi. O que eu tô sentindo? Eu tô relaxado, eu tô centrado, não sei o quê. De sentimento aquela pessoa, ou o que for, te traz. Isso, e não só sentimento tipo, mas eu gosto dele. Você pode gostar de qualquer pessoa que te dá atenção porque você tá carente, entendeu? Eu tô falando qual é o impacto que tem em você, o que a tua intuição tá falando, como é que ficam suas doenças autoimunes quando você interage muito com essa pessoa, como é que fica seu estado depressivo. Isso. Veja o seu corpo, a reação que Veja o você seu corpo. tem diante daquilo. Pronto. Perfeito, perfeito. Querida, queria te agradecer demais. Obrigada, Foi uma honra ter muito você obrigada. aqui. Pra mim que foi uma honra. Obrigada. Muito Que obrigada, meu isso, Deus. mas foi Menina muito melhor. fantástica. Essa menina canta. Teremos dança, volta. viaja, tá no Teremos mar, volta. terra. Se Deus quiser. Ai, Porque desculpa pra depois vir pra a gente cá. vai fazer os ao vivos. A gente faz esse primeiro ano, a gente está tudo gravado para a gente poder dar tranquilidade para as pessoas. Justo. Ninguém morde, ninguém aqui quer agredir ninguém quer cancelar ninguém. A gente quer unir conhecimento e propagar conhecimento. Esse será sempre nosso objetivo. Eu queria agora, vou te dar aqui, felicidade que eu escrevi na pandemia. Esse eu não li. Tá vendo? Obrigada, Esse obrigada. aqui é Mentes que Amam Demais, que é o Esse eu Borderline. já li, mas eu vou pegar. Claro, eu me também já tá li esse aqui. autografado, mas tá Não. autografado. É, mas esses Então, estão autografados. Você pega Ai, o outro, gente. você pega o outro e dá. E depois ali, se você quiser escolher, tem um que eu acho interessante. Mas vamos lá. Muito obrigada. Agora você vai olhar para essa câmera, dar todos os seus recados. Suas redes. Suas redes, Ok. o que você quiser. Gatinhas e gatinhos, me procurem Tariana com Y, Tariana Rocha. No YouTube, Tariana Rocha. Tem o YouTube em inglês, Tariana Rocha. Instagram, Tariana_Rocha. Instagram em inglês, Tariana Rocha, tudo junto. Site, tarianarocha.com.br. Se você se identifica, se você é terapeuta, coach, não interessa o seu nome. Eu não interesso no seu nome. Eu interesso que você, de fato, faça seu trabalho. E você tá trabalhando com esse perfil de pessoas que a gente mencionou, tanto pessoas que lidam com perfis Cluster B, do grupo B, Exato. quanto pessoas que estão no perfil. Venha para o projeto de individuação. Está sendo transformador. É um projeto, um sonho meu que eu tô realizando, sabe? E o feedback dos terapeutas está sendo enorme. Tipo, nossa, Tariana, eu estou revendo a minha abordagem e eu estou agora me abrindo para tratar antissociais e narcisistas, onde eu achava que eu não tinha capacidade. Se você é filha de sistemas familiares narcisistas, eu tenho um workshop Entre no Seu Poder que vai levar você para pegar a sua mão. Vou ajudar você a entender o que é e o que não é. Eu vou ajudar você a entrar em contato com a coragem e lucidez para você bancar a culpa. Pra você Botar a culpa para correr. Isso. Bota ela pra correr. Isso. E também tem o Parts Work. O Parts Work é um programa de autoconhecimento e autorregulação emocional que eu ofereço para as pessoas baseado em algo chamado Sistemas Internos Familiares, do Richard Schwartz. Essencialmente, é uma forma de você
corrigir suas crenças tortas, identificá-las e corrigi-las. Então, se você está tendo padrões muito repetitivos na sua vida de dor e você não sabe por quê, o Parts Work te ajuda a entender exatamente o que está acontecendo e como resolver isso. E aí, se vocês quiserem em inglês, eu tenho The Individuation Project, que não é para terapeutas, é para filhos de sistemas familiares narcisistas. Então, eu faço esse trabalho todo em inglês também. E acho que é isso. É bastante coisa, não é só isso, não. Não é só isso, não. Queridos, Muito obrigado. muito bom, Ana. Muito obrigada. bom, muito obrigada. bom. Muito Mais obrigada. uma vez, Muito obrigada. obrigado. Muito obrigada, gente. Queridos, nós estamos finalizando mais um Pod People e hoje foi com essa pessoa maravilhosa, Tariana Rocha. Eu não conhecia pessoalmente, já admirava o trabalho dela, já stalkeava ela há um bom tempo, mas posso dizer, muito melhor ao vivo. Se você ainda não conhece, começa a seguir Tariana com Y Rocha. Onde você achar, vai estar. Ou no site, ou no Instagram, no YouTube. E se você tem alguma dúvida que conhecimento e autoconhecimento pode libertar o ser humano, você vai tirar essa dúvida, porque realmente é nisso que ela aposta. E aqui, da comunidade Pod People, a gente só acredita nisso. Conhecimento, autoconhecimento é a única coisa que pode nos fazer seres humanos melhores. Muito obrigada e até o próximo Pod People.